E o que a gente vai falar hoje, Adriles? Olha, a gente vai falar de tudo. Quando a gente tem um debate com o meu queridíssimo amigo, um dos maiores comunicadores do país, não sei se é mérito dele ou demérito da sociedade que o consome, mas é um dos maiores comunicadores, mais reverberados comunicadores do Monark. E hoje eu acho que a pauta principal, em grande medida do próprio país, é a saúde mental de Monark. Monark está louco ou se finge de louco por razões obscuras, que a gente vai descobrir e descortinar aqui. Beleza, bora fazer uma intervenção. Seja bem-vindo, viu, Monark? Obrigado. Mais uma vez aqui, o pessoal adora quando você vem aqui, é sempre sucesso. O pessoal fica pedindo toda semana. Aí eu falo, toda semana, se você quiser ver o Monark toda semana ou todo dia, vai no podcast dele, né? Verdade. Já divulga aí, pô. brunoiobshow.com, vai lá e assina que eu tô precisando de assinantes, né, pra pagar, comer comida e tal. Dinheiro é bom, né? Aí, ó, o site. Aí, ó, já colocou aí, ó, faça parte do clube, então tem acesso total e muito barato, hein, Monark? Você vê aí, ó. R$29,90, não compra nem o McDonald's. Quantos assinantes você já tem? Tô com 500 assinantes, mais ou menos. O Igor não te dá dinheiro mais, não? Estamos negociando, inclusive. Estamos negociando. Os advogados estão conversando. É só os advogados agora conversam? Vai sentar, Monark? vai chegar melhor, né? Vai chegar uma síntese dialética. Não tem mais. A gente não perdeu a amizade que tinha, não tem mais. Não tem, né? Não tem como voltar, né? Não precisa também. E que, na verdade, também, né, é até melhor os advogados, que pelo menos os advogados vão conversando ali, vão se acertando, né? Eles sim, eles têm a linguagem deles. Né? Exatamente, né? Mas parece que o pessoal tá bem intencionado? Bem intencionado em resolver. Os advogados estão bem intencionados. Vocês não têm boa intenção em retomar a amizade ou mesmo a parceria, né? O Igor fala uma coisa, eu queria até, já que a gente já começou. Já começou com a polêmica O Igor fala uma coisa que é a seguinte, fala, legal, o Monark e eu construímos juntos o Flow, a gente fez sucesso, foi um fenômeno de comunicação, mas a partir do momento em que o Monark sai, quem reconstruiu o Flow que estava sendo destruído fui eu. Eu acho uma atitude, eu já te falei isso, uma atitude mesquinha dele. Porque, primeiro, você não vai dizer isso, mas eu posso dizer outras pessoas. A estrela do Flow era você. Obrigado. Quem aglutinava as atenções era você. O Igor era um cara legal, bacana, mas era um coadjuvante. A partir do momento que o Flow é destruído, não por sua culpa, o que ele deixa entrever, mas por um cancelamento absurdo que fizeram com você, inclusive que eu fui cancelado na esteira do que você foi cancelado, da mesma maneira absurda que você... eventualmente ele reconstruiu um programa para ser eventualmente mais tranquilo, mais calmo, menos singular, menos subversivo, inclusive apanhando várias pessoas de esquerda, não que eu tenha nada contra isso, mas ele reconstruiu outro programa. Mas você acha que nesse sentido assim, ou seja, o Flow que se transformou numa coisa gigantesca hoje, mas que já era também grande naquela época, é mérito dele? Em que medida ele tá certo nisso? Que ele retomou o sucesso do Flow e você não tinha nenhum tipo de participação nessa retomada do Flow? Olha, eu acho que quando você... ele tinha algo pra trabalhar, né? Algo pra retomar, né? Ele pegou um programa que tava passando por um cancelamento muito grande, mas ele era muito famoso. Era um programa de podcast mais famoso do Brasil, né? E toda essa polêmica que aconteceu comigo só aumentou o perfil do podcast. Então ele pegou algo que tinha problemas financeiros, digamos assim, porque houve o cancelamento das marcas, mas tinha um grande potencial de recuperação, porque era um fenômeno de audiência. A sua propaganda, entre aspas, negativa na época, você acha que ajudou a reverberar mais ainda a marca do programa, né? Com certeza, tanto que os presidenciáveis foram lá, todo mundo lá no ano que houve o cancelamento, né? Então isso não teria acontecido se ele tivesse começado o programa do zero, né? Então, obviamente, ele herdou uma construção, que foi dessa construção que ele conseguiu remanejar e se manter. Mas não foi uma construção que eu criei junto com ele, né? Ele não pegou do zero. Tinha muita coisa ali, não destruiu o Flow, né? Tinha empresa de vinho, ele tem até hoje, já tinha agência, empresa de vinho, um monte de outros programas. Então, pra mim é bem mesquinho da parte dele mesmo. Você chegou a falar com ele? Conversar com ele? Não como amigo, mas assim, falei, olha, o que aconteceu? Porque ele ajudou no seu cancelamento. Isso foi muito triste. Isso foi a pior coisa que eu já vi. Toda a empresa ajudou, né? O cara fala assim, não, o Monark errou. O Monark não errou nada. Eu discordava de você na época, mas você não disse nenhum crime, você não fez apologia a nazismo, por óbvio, né? Sim, claro. E ele praticamente endossou esse tipo de coisa. Pois é, eles me jogaram os leões, me chutaram, jogaram os leões e não querem nem me pagar, né? Agora estamos conversando, né? Porque você poderia processar eles também por injúria, calúnia e difamação nesse sentido. Uma vez que, subliminarmente, eles também falaram que você estava endossando nazismo.
Ou coisa do tipo Pois eu fui jogado aos leões, né, cara? Foi bem traumático o que aconteceu comigo. Foi bem injusto mesmo. Sim. E é triste, né? Por isso que eu não quero também mais retomar amizades, né? A pessoa que faz isso com você não era seu amigo, né? Não, mas você faria uma entrevista com ele, por exemplo? Seria Eu interessante. conversaria, porque seria legal conversar. Ao vivo, fala. Ao vivo, Só ao vivo. no TubaCast aqui. No TubaCast. Ué, seria interessante, seria uma puta audiência, seria bom pra vocês dois. E eu acho assim, não só do ponto de vista mesquinho da audiência, da reverberação, dos holofotes, mas de uma conversa franca. Lavar uma a conversa roupa suja, aberta. né? Lavar roupa suja, o povo gosta, mas é uma coisa humana, é uma literatura humana ao vivo, falar de grandes amigos que fizeram um negócio, e aí pisou na bola, que eu acho que foi ele, não foi você simplesmente deu uma opinião polêmica, mas nada mais. E o outro se apropriou do sucesso do outro, seria... Pô, isso é uma epopeia que aconteceu com você. Eu faria assim, eu conversaria com ele de boa. Ao vivo, num programa Ao vivo, gravado né? aí? Ao vivo aí, ó. Já vou mandar o convite aqui, pô. Mas ele nunca aceitaria. Eu não acho difícil ele aceitar. Você acha que ele tá ofuscado pelos brilharetes do sucesso hoje? Ele quer ficar mantendo uma posição confortável? Porque ele virou um entrevistador comum, né? Coisa que vocês não eram. É um mainstream total, assim. Eu acho que agora ele tá tentando não irritar a galera que cancelou, né? E tentando jogar junto com eles pra ter os patrocínios e ter o programa. Eu acho que pra ele o importante é ter grana só, né? Aquela coisa do flow de falar coisas que ninguém fala e de provocar discussões importantes. Acho que não é mais importante não é pro flow, né? Assim. Não é do importante. interesse pra eles, né? Então, cara, agora também não adianta mais ficar falando sobre o assunto. Eu quero só resolver isso com os advogados. O Flow é mais ou menos o que o Faustão foi, mal comparando, né? O Faustão era singular, debochado, falava de maneira completamente abstrusa a época do Perdido na Noite, depois foi se enquadrando. O Flow é exatamente isso, se enquadrou no mainstream total, né? Essa galera que meio que coordena a mídia, eles exigem, né? Eles exigem que você seja submisso a eles, né? Fale apenas o que eles querem. Mas é ruim, né? O Gilberto Gil fala uma coisa que eu acho fundamental, que é o seguinte, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Quando você faz, sei lá, ontem eu vi um filme de terror, por exemplo, que é genial, que chama Obsessão. Que é genial, que o monstro do filme não é a mulher que é acometida de um feitiço, lá não vou dar spoiler do filme, mas é o rapaz que ama ela e faz ela ficar enfeitiçada, e o rapaz bonzinho, agradável, gentil, como você, assim, mas que não quer tirar ela da obsessão dela, ou seja, é um cara bom que é capaz de cometer o mal. E aí o diretor falando que quando os produtores foram ver o filme, falaram, a gente pode fazer o filme, mas tem que mudar. Esse cara bonzinho tá ambíguo. Ou seja, eles querem tirar a ambiguidade de um personagem que pode ser bom e mal ao mesmo tempo. O Flow, mal comparando também, era mais ou menos isso. Era uma coisa ambígua que trazia informação relevante, que trazia o descortinamento das pessoas, mas de uma maneira completamente que nunca foi mostrada antes. Eram dois meio maconheiros, meio hang loose, subintelectuais, que eventualmente jogavam videogame e que se comunicavam com boa parte da audiência que estava absolutamente defenestrada, né? Fumar maconha na frente do prefeito, né? As coisas doidas aconteciam, né? Não fumo mais, eu parei. Você parou com todas as drogas? Não, eu bebo álcool ainda. E fumo vape, né? Que é uma nicotina. Por que você abandonou a maconha? Porque... Não faz bem, fala, né? É porque eu fui perseguido, né? E começou a acontecer muitas coisas estranhas na minha vida. E a maconha deixa você meio paranoico, né? Então... A maconha gera paranoia, você admite, né? Gera, isso aí é comprovado, né? Ela gera paranoia. Então eu já tava numa situação que eu tava sendo perseguido. Aí eu ainda fumando maconha, aí eu sim ia ficar doido, esquizofrênico mesmo. Tem gente que fala que você tá esquizofrênico hoje, você sabe, né? É verdade, é verdade. Tem que fazer o lá, tem que provar que eu não tô doido pra Mas você não acha, agora fazendo um advogado do diabo, você disse, admitiu que o uso contínuo de droga, particularmente da maconha, te deixou meio paranoico. Mais a perseguição, né? Você não acha que quando você diz que, por exemplo, todas as mulheres hoje são trans, você tem um chip na cabeça... Eu não falo que todas as mulheres são trans. Você falou que a Michelle Bolsonaro e a Xuxa é trans. Eu acho que são, Mas baseado no quê, Monark? Baseado no rosto dela, pô. Elas não têm queixo quadrado nem gogó. A Michelle Bolsonaro tem total um queixo quadrado. Mas o Monark fez uma análise, né, Monark? E outra, existem os rituais da galera do poder que todas as esposas de presidente tem que ser trans, pô. Por quê? Porque é o ritual deles, as princesas, eu não sei, tem que perguntar pra eles. Não, presta atenção. Eu acho que eles acreditam... Você tá criando uma teoria de que todos os rituais das mulheres, dos poderosos, têm que ser trans. Baseado no quê? Em qual evidência? Você vai ver a Michelle Bolsonaro é trans, a Michelle Bolsonaro não, a Michelle Obama é trans.
Não, a Michelle Obama... Gente, uma mulher Não. porque ela é grande ou tem um queixo um pouquinho mais quadrado... A Obama que ele falou, a Obama. A Michelle Obama. Eventualmente, não quer dizer que ele é trans só porque ela tem 1,80 de altura. Então toda jogadora de vôlei vai ser Porque a trans. tradição, você conhece a tradição dos castrati? Os castrati, mas tinha uma função. Os castrati ficavam todos com a voz aguda igual a minha. Igual a minha. Eu não fui castrado, embora tenha uma disfunção erétil depois da meia-noite. Mas eventualmente existia uma função. Os castrati eram meninos que eram coletados, que eventualmente tiravam as gônadas dele pra afinar a voz, pra ter hipogonanismo, ou seja, baixa testosterona, e você não faz a muda de voz, você fica com aquela voz infantilizada o resto da vida. Ou seja, tem uma função. Agora eu tô te perguntando, candidamente, por que os poderosos querem que, eventualmente, sejam casados com mulheres trans? Sendo que eles têm, inclusive, filhos. A Michelle Obama tem filhos. Mas dá pra você ter filhos e, tipo... sei lá, de outras formas que não seja ela teve o filho, né? Você pode roubar menino. Mas por que eles querem mulheres trans? Por que os poderosos querem mulheres Eu trans? acho que tem alguma coisa a ver com... porque eles são satanistas, né? Todos? Ah, sim. O Bolsonaro é satanista? Eu não sei se ele é satanista, mas o pessoal, né, essa galera do poder, eles são satanistas, né? Todos? Você acha que todo mundo A chega... maioria, A né? presidência da república é o governo do estado, ou o senado é satanista? Eu acho que sim. Eu sou satanista? Eu quero ser presidente também. Mas Mas vai ter que virar. Se você não é, vai ter Se que você não virar. virar satanista, não. Se eu tapar uma traveca, eu viro poderoso. Você tem que sacrificar seu filho, né? Algumas transexuais me deixam confuso. É a minha única viadagem que eu admito, assim. Porque elas são muito Não bonitas. tem problema, cara. E Pode, muito... pode, mas, pode mas o que você tá dizendo, o que eu quero que entender, por que grandes poderosos querem mulheres que não sejam mulheres biológicas e sejam mulheres trans? Qual que é a funcionalidade disso pro poder dessas Porque pessoas? eles acreditam que o ser perfeito é o ser que engloba a dualidade do feminino e masculino na sua completude, e que eles cultuam o Baphomet, que é uma figura híbrida, né? Que é meio humano, meio animal, meio homem, meio mulher. Eles acreditam que o cérebro masculino é melhor pro poder, e eles querem colocar homens... Mas é a mulher que vai estar do lado dele, não é? É ele que vai exercer o poder. Não, mas não é mulher, é um cara, né? Não, mas é a mulher, eles que vão exercer o poder, a mulher que tá do lado deles é a mulher. E elas exercem poder também. Ajuda? Claro, a primeira-dama, ela tem um papel de coordenar acordos, negociações. Tá, Monark, você tá dizendo, olha só, eu quero entrar nos meandros da sua psique pra não soar ofensivo, não quero ser... Pode só Você tá dizendo que existe uma seita oculta que une desde o Obama ao Bolsonaro, a outros poderosos, que todos acreditam nesse Baphomet aí, que eu nem sei o que é isso, que eventualmente tem uma coisa híbrida, que querem mulheres trans, porque a dualidade entre o masculino e o feminino, coisa que existe numa mulher e num homem normal também, essa dualidade, o yin-yang, etc e tal, para estabelecer um conluio de poder que vai unir de Obama a Bolsonaro. Você não acha que é uma teoria da conspiração, mas muito grande? Pode Vamos ser, é uma teoria da conspiração. Mas você afirma isso categoricamente. É que eu acho que isso é real, pô. Mas e o Epstein, né? Foi provado aí que eles comiam bebês. E aí? Não foi comprovado. Foi, pô. Foi provado que ele era um tarado, louco. Mas assim, aí você tá usando um exemplo de um tarado, louco, subversivo, que unia pessoas poderosas pra ir na ilha dele pra comer menininha. E por que ia todos... Aí o cara lá ia comer menininha, viu umas coisas esquisitas, mas não podia dizer as coisas esquisitas que ele viu, porque ele eventualmente tava vai lá, se né, acusar dizendo, ó, o Epstein me chamou pra comer menina de 15, 16 anos. Isso aconteceu de fato. Aí eu vi coisas absolutamente escalafobéticas. Não, mas não é Ou 15, seja, 16 mas aí anos, não é uma 9, teoria da 7 conspiração. anos de Mas aí idade. não é uma teoria da conspiração. É um louco que aglutinava tentáculos com poderosos pra chantagear esses poderosos por chantagem sexual. E aí o cara completamente doido, eventualmente ficou completamente ensandecido e fazia abominações Mas você acha que ele mesma era um ilha. louco, rebelde, sozinho, solitário? Ou Não, ele era um ele tinha- agente, ele tinha- um ele agente tinha do contato. Mossad? Mas assim, daí Ele a é um dizer... agente do Mossad, Mas daí cara. a dizer... Não sei se era Isso é uma operação de blackmail Mas das daí a agências. dizer que existe uma seita existe. oculta, deve existir uma seita oculta. Você nunca assistiu Mas aquele- eu quero saber como é que ela vai unir, fazer um liame entre o Bolsonaro, que tem a mulher trans, e o Obama, que tem também uma O próprio mulher trans. Bolsonaro pra admitiu os que dois queria fazer alguma comer coisa. humano lá no ritual do Mas isso é indígena. piada, Piada Monark. nada, era Isso é sério. piada. Não era piada. Monark, eu vou olhar nos seus olhos Ah. e vou te fazer uma acusação. Vai. Eu acredito que você não acredita em nada disso que você tá dizendo. Eu acredito. O gordão lá, como é que chama o gordão? Rodrigo. O Rodrigo, eu fiquei até enternecido, que foi a única pessoa que teve coragem. Nem eu, quando eu debati com você, eu tive coragem de dizer isso. Pode falar. O Rodrigo, que tem uma mãe esquizofrênica e que ele achava que eventualmente. O cara até é de esquerda, mas eu gosto dele.
Que falou que tinha uma mãe esquizofrênica, que as pessoas achavam que estava possuída por demônio, e ele tem essa preocupação sincera com você, dizendo que você tá com paranoias, esquizofrenia gera paranoia, teoria da conspiração, ouvir voz, ou coisa do tipo assim. Ouvir voz você não ouve não, né? A minha teoria é a seguinte. Você faz isso de maneira orquestrada, intencional. Primeiro, porque reverbera. Porque gera audiência. Gera conteúdo. Gera discussão em torno do seu nome, que pode ser, não reconstruído, porque você tem uma puta audiência já, mas pode catapultar a ficar até maior que o Flow. Mas o mais importante não é isso. Isso gera uma coisa chamada inimputabilidade. Porque se eventualmente ou o Alexandre de Moraes, ou algum juiz do STF, ou algum ente maligno, né? Esses não tem teoria da conspiração, são malignos mesmo. Satanistas sem sequer ser. Que eventualmente já te ferraram, já te fuderam, já te exilaram, já te tiraram grana, já te enfiaram em 400 processos, já te impedem de trabalhar. Perceberem, peraí, o cara que diz que a Michelle Bolsonaro é trans, que a Xuxa é trans, que tem um chip na cabeça, que vive a vida de Truman, que eventualmente tem uma seita satânica que une todos os poderosos do mundo. Se a pessoa percebe que o monarca não tá batendo bem da cabeça, é o mesmo monarca que não tá batendo bem da cabeça, isso segundo a percepção deles, tá? Claro. Que contestou as urnas eletrônicas, contestou a idoneidade, ou seja, isso vai ser um trunfo pra você, mas aí é a parte ruim da coisa, que eu acho que você não pensou nisso talvez. Mas vai ser a parte boa pra eles. O monarca é louco e inimputável. Eu vou tirar ele do processo, vou tirar ele do inquérito, vou tirar ele da perseguição, porque ele é um exemplo de um maluco varrido que foi cooptado pelo mal do suposto mal do bolsonarismo. Só que, assim como ele, há outras pessoas ingênuas que são cooptadas por essas teorias de conspiração que unem dizer que a Xuxa é trans e que a urna eletrônica ela é completamente violável. Fala a verdade, olha nos meus olhos e diga, isso não é verossímil o que eu tô dizendo? Não é. O que eu tô fazendo na minha visão, existem sim crianças passando por essa cirurgia, quando criança, sendo vendidas pelos pais para essas seitas, e eu acho que é algo que a sociedade tem que saber que isso existe. Não existe, mano. Mas tá bom, beleza, você não acredita, mas eu não, acho mas que... uma coisa é você, por exemplo, Deus é a maior abstração que existe, né? No próprio relatório do Epstein, eles falam sobre isso. Mas eles falam que eles comem bebê, que chama o apelido que eles colocam Beef Jerky. Beef Jerky. Gente, mas isso é minoria. Que são... Não, mas eles fazem esse ritual. Mas isso é minoria da minoria. Uma coisa é você dizer que existe Ku Klux Klan. Outra coisa é você dizer que todo poderoso do mundo tem uma associação direta com o Ku Klux Klan. Mas todo mundo com poder ia na ilha desse cara, meu. Todo mundo. Mas eu já expliquei. E se você vai com intenção sexual... Mas não é uma minoria, era você já foi em puteiro? É todo mundo, cara. Você já foi em puteiro? Já fui em vários puteiros. Eu já fui em alguns, faz tempo que eu não vou. Mas, eventualmente, se você vai num puteiro, você vai com uma intenção sexual. Se você é poderoso, o que acontece? Sua vida, se você é governador de estado, se você é senador, nem precisa. Se você é um empresário famosíssimo, como o inventor do Windows, lá, esqueci o nome dele. Bill Gates. O Bill Gates. Que é satânico. Ele quer comer uma puta. Foi, porra, se eu for num puteiro comum... Aí ele precisa viajar pra porra de uma ilha? É isso, mas é exatamente isso. O Bill Clinton tinha uma mulher chata, que é a Hillary, que comandava todas as vidas. O cara tinha que comer uma estagiária pesando 160 quilos. E, eventualmente, o cara precisa de um... O cara... Precisa não, né? Precisa é meio pesado. O cara quer se soltar, o cara quer ter uma noite de amor, o cara quer ter uma amante e não tem imprensa. O cara arruma um amigo bilionário que leva ele pra uma ilha. Mas eles eram filmados. Leva pra uma ilha. Aí o cara vai lá e come as menininhas. Aí ele percebe que tem coisas escalafobéticas lá. É o outro cara que é maligno que vai fazer chantagem. Mas não quer dizer que todos esses bilionários têm uma seita oculta pra comer mulher trans, porque a mulher trans é a encarnação viva do Belomé e que todo mundo tem chip na cabeça. Não é todo mundo, algumas pessoas. Pois é, mas você tá confabulando uma teoria generalista que não tem lógica. Mas tem lógica, tem até evidências. Eu tenho uma pergunta pro Adriles então. Adriles, em 2025 foram desaparecidas, registrada, 23.919 crianças abaixo de 18 anos. Por que a mídia não fala disso? Quase 24 mil. 23 mil... Em Brasil. 23.919 crianças. Cerca de 66 por dia que crianças são desaparecidas. Isso daqui dados do Gov.br. Legal. Por que a mídia não fala disso? E pra onde vão essas crianças? Bom, primeiro eu tenho que checar se esses dados são concretos e reais. Eu não tenho atestado. Agora, o Brasil tem 200 milhões de pessoas.
É natural. Mas você acha que não existe maldade no mundo, não, mano? mas é evidente que existe, Monarca, mas deixa eu chegar ao ponto. Uma coisa é você dizer que todo dia centenas de pessoas são estupradas. Centenas de crianças sofrem pedofilia. Isso no universo de 200 milhões de pessoas. Centenas de crianças, nem centenas, 66 crianças por dia desaparecem. Pessoas são torturadas, assassinadas. Outra coisa é você basear em cima desse desaparecimento, ou tortura, ou morte, ou estupro, ou coisa do tipo assim, baseado numa seita satânica que une governantes poderosos, influenciadores, que eventualmente estão fazendo um pacto, sei lá, pra beber o sangue dessas crianças. Eles literalmente fazem isso. Não, literalmente não fazem nada, Eles Monarca. fazem Isso sim. não existe isso. Claro isso é que abstração. existe. E o adrenocromo? Isso é abstração. Tá lá no Mas isso é uma exceção da relatório. exceção da Não é exceção. abstração, É um filme cara. de terror que existe. Pessoas... Deve ter gente que bebe sangue de criança. A gente viu anteontem uma menina de 10 meses sendo estuprada. Uma coisa horrorosa. Mas o hediondo é da ordem da exceção. Tem seitas hediondas, mas é diferente de dizer, como o Monarca tá dizendo, que a Michelle Obama faz parte dessa seita, o Barack Obama faz parte dessa seita, e o Bolsonaro fazem parte da mesma seita. Fica uma coisa muito abstrata, muito vaga. E se for muito verdade descontínua. isso? Mas e se for verdade, você pode dizer qualquer coisa. Tá e bom. se for verdade que existe Beelzebub, Lúcifer, Satanás? E se? Bom, eles cultuam esses caras, né? E se? Eles quem, Monarca? Essas seitas satânicas, caralho. Mas as seitas satânicas podem existir, mas elas não são Você já assistiu a construção aquele total. filme... A seita satânica une Oh. Winston Churchill junto com Adolf Hitler, é isso? É, Não é, Monarca, não tem lógica isso. Tá Então por bom. que as pessoas vão se guerrear? você não filho? precisa acreditar nessas coisas. Você Não, pode- mas quando você diz, aí é a minha preocupação social. Ah. Você é um puta comunicador. Mas essas coisas são verdades, cara. Não, uma coisa... Você já assistiu De novo. a Eyes Wide Shut do Stanley Kubrick? Já vi. O que você acha que ele tá falando sobre o quê Ele lá? tá falando sobre uma coisa que ele não explica. Ele tá falando sobre essas seitas, cara. Não, ele tá falando de uma coisa que pode ser lida. Eu sou fã do Kubrick, tá meu motorista aqui, que não é fã do Kubrick, eu adoro. Ele tá falando de uma coisa subjetiva, que pode ser uma projeção do subconsciente humano, que pode ser uma seita, que pode ser uma miríade de coisas. Os caras mataram Agora, quando ele, mano, depois do quando filme. você diz, e você tem um público grande de adolescentes e crianças, que existe, aliás, uma seita satânica que une todos os poderosos, do Bolsonaro até o Obama, do Winston Churchill até o Adolf Hitler, que bebe sangue de crianças e que eventualmente só casam com transexuais porque o homem tem o princípio do poder mais arraigado. Muitas pessoas que já têm algum tipo de distúrbio mental ou baixo poder aquisitivo podem acreditar nisso como se fosse uma verdade e Mas aí é vai verdade. criar um tanto de teoria escalafobética. Eu acredito que existem coisas que eventualmente a consciência humana não pode abarcar, até do ponto de vista da realidade. Mas você criar uma série de amálgamas de teorias de conspiração que envolvem o mundo e todo mundo, faz com que, aí é meu ponto que eu queria chegar, você não combata talvez os problemas reais. Uma vez eu fui no seu programa, eu fiquei puto com você, mas eu te adoro, eu nunca vou ficar puto com você de maneira real. Porque eu queria falar da ditadura do STF, que tava ferrando com a sua vida, tava ferrando com a minha vida, tava ferrando com a vida do Brasil. E aí você falava, Alexandre de Moraes não manda nada. Aí a BlackRock, o Lula não manda nada. É o BlackRock, sei lá, não sei o que, The Rock, não sei o que, sei lá. Quando você cria essas teorias de conspiração, você impede que as pessoas combatam o combate real com o que tá visível. O Alexandre de Moraes é um ditador? É. Ele tá rompendo com a lei? Tá. Ele tá promovendo censura e perseguição e prisão indevida, como ele fez com você? Tá. Mas não, o Alexandre de Moraes não é ninguém. Não vamos mexer com o Alexandre de Moraes, vamos falar do BlackRock. Essas teorias de conspiração impedem que as pessoas enfrentem os problemas reais. Tô nem dizendo que talvez não seja realidade o que você tá dizendo aí, mas assim, problemas reais existem. Você tem que combater o Alexandre de Moraes, você tem que combater a eleição do Lula, você tem que combater a ideologia woke da esquerda. Isso é visível, isso é palpável, você percebe? Eu sou favorável, pode combater à vontade. Mas às vezes... Eu combati, inclusive, pô. Não, eu te adoro, mas você fez um pecado mortal na eleição. Não. Você chegou e falou, Bolsonaro e Lula são iguais, não importa quem vencer. Por quê? Eles não mandam nada, é o BlackRock que manda em tudo, não sei o quê, Mas aceita isso, satânica. é verdade. Mas não é, Monark. Se o Lula não tivesse sido eleito, provavelmente a perseguição, que poderia até existir em alguma medida ainda, seria muito menor, não teria velha com batom e bíblia e rosário na mão sendo presa. Você talvez tivesse uma situação bem melhor que você está hoje. Você percebe? Quando você cria um espantalho, e aí eu te digo com todas as letras, o espantalho é essa teoria da conspiração sua. Aí você deixa de enfrentar o inimigo real. Isso é meio pernicioso. Agora, eu acho que você não tá tão doido assim. Eu acho que você quer se proteger do judiciário. É uma opção sua.
Mas eventualmente vai dar mais discurso pra esse pessoal ainda. Ai, cara, tá bom. Eu não sei, é que, tipo, eu enxergo a vida de outra forma. Eu não enxergo da forma com que tem todo você direito. enxerga, cara. Mas você não mente pra si mesmo? Você nunca descobriu algum tipo de auto-engano? Não, cara, eu realmente acredito que existe um governo mundial, que eles são satânicos, e que eles têm rituais absurdos e que eles fazem, sim, cirurgias em crianças. Mas você crê, você acredita. Eu baseado acredito. no Eu quê? acredito porque é o que eu vejo no mundo, pô. Não, você não vê no mundo. Tem vídeo da Michelle Obama dançando e o engolindo dela balançando na Não, calça, mas cara. isso é IA, meu filho. Não Pelo é amor IA. de Deus, não faz isso, mano. Mas não é IA. Esse é um vídeo que tá no site, Vamos ver. Isso é IA, Vamos puxar cara, não é. tá no site oficial do Não, governo. não tem bigolinho. Tá no site não. oficial do Não governo, tem. cara. Você falou que a Xuxa é trans. Eu vi a Xuxa pelada, Amor Estranho Amor. Você acha que ela tirou o bigolinho? É, pô, claro. Mas a Xuxa não tem nada de Quando homem, criança. Monark. Tem uma cara bem masculina. Você né? falou isso, ó, você falou do bingolim da Michelle Obama, você falou da ilha do Epstein, que é uma coisa horrorosa, não quer dizer que isso existe um centro de poder Mas é satânico. claro que existe, cara. Mas baseado no quê? Baseado em todas as evidências que tem 1 bilhão de e-mail, um monte de gente foi preso, o cara foi morto numa cadeia de segurança máxima. Você precisa de quantas... Acontece. Ah, então nada, então, cara, então beleza. Você não quer enxergar a Monark, realidade. o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você não quer enxergar a realidade, cara. não, quem não quer enxergar? Ó, presta atenção. Por exemplo, quando o Sicário foi morto, Você quer, então, eu posso fazer você uma quer teoria da fingir que conspiração. as coisas não Ó, existem. é que você pô. tem que fazer um cálculo da realidade com a projeção que você faz em cima da realidade. Quando o Sicário, o capanga lá do Vorcário, que matava as pessoas, que batia nas pessoas, etc., foi morto, eu tabulei uma teoria da conspiração. Mas aí é baseada numa coisa concreta. Por exemplo, Você pode ou não? Não, é porque a minha é concreta. Presta Ah, atenção. Não entendi. quero ser pretencioso. Sim, pode O ser. cara foi pra cadeia. O cara é um dos caras mais procurados e vigiados do mundo. Do mundo não, do Brasil, quer dizer. O cara é exatamente um documento vivo dos podres do Vorcário. Aí o cara, no mesmo dia, se suicida. Não tinha ninguém vigiando a cadeia dele. Acontece. Presta atenção. Não tinha ninguém vigiando. Tudo bem. Aí é uma teoria. Você tá fazendo toda uma teoria Aí não da tinha conspiração, ninguém pessoas vigiando. morrem na Não cadeia, tinha ninguém normal, vigiando cara. a cadeia do sujeito. Não tinha a Polícia Federal olhando o tempo inteiro pro sujeito. Para, É claro você tá que eu posso esquizofrênico. dizer Você que tá os caras eventualmente esquizofrênico. fazem... Não, mas isso é baseado em elementos da Não, realidade. que realidade, É diferente cara? dizer que a Michelle Obama tá dançando Você tá- com o pingolim na mão, meu. Você tá inventando Calma aí essas que coisas. eu já vou mandar pro Harry colocar o vídeo aí e Porra, você vai ver, ó, É Harry. IA, porra. pelo Harry, amor de coloca Deus, o vídeo aí. me Ah, ajuda aí. não, isso daí foi ao vivo lá nos Estados Unidos. Não ó. é IA, cara. Você vai ver aí, ó. não Ó, deixa eu tenho só pinto, mandar um não. abraço aqui. Tem, caralho, tem Ó, sim. vou mandar um abraço pro chileno, que ele é ateu. Ele pegou e falou assim, ó, ele é ateu, chileno ateu. O chileno Gomes, ele falou, Luan é trans, ele zoou, né? Se me deixar rico, também vira o discípulo do caipiroto. Aquele... Ô, Harry, se der pra colocar ali, você... Eu te mandei no WhatsApp, viu Aí aí? tu fala que é AI, uma fake news que você mandou aqui, porque você não quer Qual ser... fake news que eu mandei? Falou que era vídeo AI, não é Eu AI. acho que é IA. Não é, cara, não é AI. Não tem pinto, a Michelle Obama não tem nenhum prova Como? cabal que a mulher tem pinto. Tem o Deixa de ser vídeo doido. do Tem o pinto dela vídeo, é só balançando. ver. O vizinho pode colocar você dando rabo pro vizinho com IA. Mas IA não pode fazer tudo, era um cara. vídeo ao vivo num show de programa de televisão, cara. Isso. Não, Chuchu. Às vezes era um mods que tava muito grande. sei mods lá. que balança, né? Uma com cabeça. Mas você acha, já que então, pressupondo que eu não pressuponho, Não, que mas você meteu uma fake news aí. que você não esteja inventando isso, eu acho, tenho quase certeza que você está inventando isso pra reverberar e se proteger do judiciário. Ai, tá bom. Mas pressupondo que não seja isso. E eu que sou o teoria da conspiração depois. Não tenho, eu falei do Sicário que tem provas Não, praticamente isso acontece, é normal. Você acha que eu Mas matar isso é ele? cabal, cara. É acontece. diferente dizer que essas a coisas não Michelle acontecem, Por- cara. e, Não, por que, acontece. e por que o Epstein, segundo o Epstein, morreu, né? Porque justo as câmeras ali, eles desligaram as câmeras que poderiam ser. mostrar ele saindo. Mais uma vez, vocês estão falando de uma exceção tenebrosa para englobar um fato estrutural de que todos os poderosos, todos os presidentes, todos os primeiros ministros, que é o que o Monark fala, não sou eu não, de direita e de esquerda fazem parte de um mesmo esquema. Me corrija se eu estiver errado. É real. Um mesmo esquema de poder que finge que há uma divisão, Uhum. que se finge que há uma divisão, porque todos são satanistas, sei lá, bebem sangue de criança, comem criancinha e casam com trans. Isso é completamente diferente de descobrir que existe uma ilha de um homem completamente sociopata que se usa dos bilhões e da influência que ele tem com poderosos para trazer esses poderosos para a ilha
esses poderosos Olha que eu lá, expliquei, olha lá. eventualmente querem uma noite de sexo, estão de saco cheio, não podem ir pro puteiro, não podem ter amante, porque são todos vigiados, vão pra essa ilha e depois são chantageados por esse mesmo sociopata. Isso é uma coisa horrorosa? É. Uma coisa gigantesca também dessa ilha, de alguns poderes? É. Mas isso não quer dizer que existe uma seita satânica de homens que casam com transexual e bebem sangue de criança. E eu vou todo mundo, contar o que a noiva de Lúcifer veio aqui e contou Ai, sobre o Epstein. Mas vê aí primeiro aí, que Veja o depois eu vídeo vou falar o que ela falou do Epstein. Tá joia. Cadê o biridil dela? Olha lá, já passou. Ah, gente, isso é pano. É pano. Eu pegava a Michelle Obama. A Michelle Obama, você sabe que eu tô Toma, mostrando. olha lá. Não, é pano. Ah, é pano. Ela colocou. pano, Não faz comigo, não. É um pano. Adriles, beleza, cara. Ó, o Epstein não era um agente do Mossad, ele não usava a Não sei se ilha. era agente do Mossad. Mas, cara, ele não era. Pode ser, se Não agente do era. Mossad, eu não sei. Ele tava preso em segurança máxima, se suicidou, todas as câmeras Não, foram mas você tá falando apagadas. de um caso específico, isolado, muito grotesco. Mas de um todos cara que os caras mais eventualmente... poderosos do mundo Mas na por que, ilha do por que ele era cara? agente do Mossad? Isso eu não sei. Na Pode ser verdade, que a noiva de Lúcifer veio aqui, a sacerdotisa Nalu, ela é muito boa pra levar lá, Monark. Depois você Legal. leva, é boa mesmo, boa, ela manja muito. Ela falou que o Epstein era agente russo infiltrado nos Estados Unidos pra poder pegar informação e colocar a Rússia, trabalhar com essas informações que o Epstein Mas tem. se o Monark fala... Essa daí foi a eu primeira, acho- essa daí foi que fala, boa. olha só. Ele é do Você Mossad. admite essa possibilidade? Do qual? Que De agente russo. o Epstein pode ser um agente russo infiltrado Eu pra acho que pegar ele era do informação? Mossad, É? pra ser sincero. Mas pode ser. Se né? você... Olha só a contradição imanente que você tá chegando. Se você Mas diz todo que mundo ele acredita que ele era um agente. Se né? você diz que ele é um agente do Mossad, Ah, o Mossad tem interesses em defender Israel, não tem? sim. Se você acredita, ou como essa noiva cadáver aí do Lúcifer aí, que ele era agente infiltrado nos Estados Unidos, um agente russo, então tem o interesse da Rússia. Você acabou de dizer e afirmar aqui que essas divisões de poder binárias são todas ilusões, que todo mundo está em conjunto, em conluio, para um projeto de poder global, hegemônico, e fingem. Então, para que ele vai ser agente do Mossad? Para que ele vai ser agente russo? Não é uma contradição imanente, como você está dizendo? No fim, eles são agentes do governo mundial. Mas eles. É a Hidra, entendeu? É igual uma Hidra. Mas então não precisa ter agente do Mossad, É um o agente monstro. russo, o agente da KGB, o agente da Tem CIA. que ter- Se tudo é uma coisa só, por que tem que ter agente Por que, um que contra o tem, outro? tem que ter as aparências, cara? É tipo uma Hidra. Você conhece o monstro Peraí, Hidra? mas você tá dizendo que ele é um agente secreto. Se é um agente secreto, ele não precisa ser um agente que todo mundo saiba. Se ele é um agente secreto, ele tá servindo interesses obscuros e secretos de um país ou de uma instituição. Se não precisa de nada secreto, que a única coisa secreta é o interesse global de um governo global que finge divisões, então não tem por que ele ser agente secreto. É uma Hidra, Monarca. é uma Hidra, cara. Já sabe qual é Sei, esse várias bicho, a Hidra? cabeças. Várias cabeças É. conectadas no mesmo corpo, certo? Ah. Você vê Mas as elas brigam entre si? Elas brigam, inclusive a Hidra, às vezes, elas brigam entre si, mas o corpo é o mesmo, entendeu? Mas E quem é o corpo? Mas a gente só vê as cabeças. Qual é o centro A do gente corpo? só vê as Monarca? cabeças. Cadê o centro do corpo? Na minha visão, o centro do corpo é uma tecnologia, né? Ah, é uma inteligência artificial, não é um ser humano? Mas Eu acho que é uma inteligência artificial. você acha que a inteligência artificial... Eu até acredito que a inteligência artificial pode criar um esboço, um princípio, né? Um arremedo de consciência. Mas você acha que existe uma ditadura central baseada numa inteligência artificial para além da humanidade hoje, já? Eu acho que sim, cara. Mas você acha muita coisa. Eu quero saber o que você tem certeza. Meu, cara, não tem que provar essas coisas. É tipo, você fala como se eu estivesse no júri e tivesse tendo que condenar alguém pra prisão. E A alguma minha coisa única assim. preocupação é isso. Quando Veja, você a gente cria- tá num podcast e a gente pode falar as nossas teorias doidas das coisas que a gente acha que existe no Mas mundo, você cara. concorda com essas teorias? É o que eu acredito, eu cara. acho que você pode acreditar no Eu que você posso quiser. estar errado. Você pode acreditar Eu no não que acho você que eu quiser. esteja, mas eu posso só estar. acho que você, como influenciador, aí você é moralista É, chatão. total. É, meio católico inquisidor. Vamos lá. Eu acho que quando você cria essas teorias de conspiração, mais uma vez, pra encerrar Isso esse é o que crio. cria. tem um Não, monte- a Xuxa trans é criação, pelo amor de Deus. Tá bom. Quando você cria isso, falar que tem um poder satânico global acima de divisões, você, mais uma vez, por exemplo, a Venezuela é uma ditadura. O Brasil é uma democracia. Eu não quero que o Brasil se transforme numa ditadura. Você até disse que a gente já é, concordo com você. Mas não tanto quanto a Venezuela foi, porque ela matava, torturava, destruía E aqui não. Beleza, mas eu não vou entrar nessa discussão. Então, assim, você antagoniza e China estão tudo orquestrados pela Hidra, que domina tudo,
Aí você deixa de fazer combates reais, como mais uma vez, contra a ditadura do STF, contra a ditadura da Venezuela, contra a ditadura cubana, contra o projeto eurasiano de poder, que aí sim é uma conjunção e não é teoria da conspiração. Eles têm um princípio de estabelecer eles como modelo e padrão de ditadura para todo mundo, entendeu? Aí você deixa de lutar os combates reais para criar uma abstração, e essa abstração faz o seguinte: não tem jeito de fazer nada. Tá tudo Combate dominado. real, cara. Não tem jeito de combater a Venezuela, não tem jeito de combater o STF. Então vou sentar minha bunda no sofá, não fazer nada, e vou acreditar que o monarca tá dizendo. Existe uma ida, uma inteligência artificial, um governo global que domina tudo, e tudo é abstração, e tudo é mentira. É esse que é o problema com você como comunicador. Você manda essa mensagem, e é uma mensagem que gera a preguiça das pessoas de combater os combates reais. Mas o Adriles, agora eu vou Entendeu? defender o monarca. Você acredita na Bíblia, não acredita? Eu acredito na Bíblia como um repositário de moralidade, de sedimento da civilização humana. Não acredito literalmente na Bíblia, Quando não. Jesus estava lá no deserto, Ah. lá, Satanás levou ele lá pra cima, lá, e ele mostrou todos os reinos, todas ali, e falou Sei. o que pra Jesus? Isso Ele tudo falou, pode ser seu. Se prostrares ao meu pé, tudo, se adorares a mim, Legal. tudo vai ser seu. Então ali ele já deixou a mensagem que o mundo jaz do maligno. Então o monarca tá sendo a favor da Bíblia Não, aí. Ó. mas aí é uma mitologia que você pode ter uma miríade de interpretações aí. Quando o Satanás oferece o mundo para Jesus, ele tá querendo corromper Jesus em nome do poder. Todo poder tem um princípio antitético ao amor, porque o amor é o que faz com que você se debruce sobre o outro e você não tem poder sobre o outro. Agora, poder pode ser poder fazer algo de bom pela humanidade, pela comunidade ou até pelo outro. Então o Jesus Cristo, ele nega os reinos de Satanás, mas até, por um princípio, eu não posso falar isso de Jesus, mas eu vou falar, até um pouco cínico. Falei, querido, eu sou Deus. Eu criei você, você percebe? A alegoria bíblica dá muito mais vazão à interpretação subjetiva do que pensam nossas vãs consciências. Cristo era Deus, por que ele vai se deixar corromper por Satanás, sendo que ele era Deus? Ele era Deus Filho, a segunda entidade da Trindade, não é? Ou seja, o Satanás, a proposta de Satanás era nada. O jejum de Cristo era real, segundo a mitologia bíblica, porque ele estava passando fome, passando sede, se martirizando em busca de uma purificação espiritual, para ele se encontrar com a própria persona íntima dele, que era Deus que ele era, Deus vivo. Não é? Olha só que interessante. E ele despreza e zomba Satanás dos reinos, sendo que ele, Cristo, Que é o ele, rei. ele é o dono de tudo. É. Olha Então, aí. assim, é outra coisa. A alegoria pode se prestar a múltiplas interpretações. Mas agora deixa eu te perguntar. Inferindo que você realmente acredite nisso tudo que você está acreditando. Você falou no começo desse programa que, eventualmente, você criou... Nada, sozinho durante 2 anos. Eu acho que se você fumar maconha, isso pode piorar a sua paranoia. Porque é normal você ficar paranoico quando você tá passando por algo É tão... uma realidade, nem paranoia. Você foi perseguido real. Então, aí isso mexe com a cabeça de uma pessoa, né? E, obviamente, eu sou um ser humano e mexeu com a minha cabeça. E eu achei que a maconha, naquele momento, neste momento, não ia contribuir para que eu passasse por essa situação super difícil que poucas pessoas têm a Você oportunidade acha de que passar. o uso Mas eu acho que as pessoas... Eu acho que a maconha me ajudou muito a enxergar a vida de uma É isso que eu forma ia te perguntar. diferente. Você se tornou um adicto da maconha, não foi por acaso. Não era adicto se eu parei, certo? Todo adicto pode parar em qualquer momento. Não, Mas você fumava todo dia. Adicto é que não Você consegue fumava maconha parar. no pânico. Você ofereceu pra mim que é um traguinho. Eu sei, Mas tudo bem. mas- Que tipo de prazer a maconha te dava? Não te relaxava? Ela relaxa e também faz o seu cérebro pensar de uma forma diferente que Qual você não forma pensa. diferente? Você tem ideias que você não teria normalmente, você percebe coisas que você não perceberia normalmente, você tem insights que você não teria normalmente, porque Você acha que a maconha pode aguçar a inteligência? pode aguçar a criatividade, eu diria, não a inteligência. Mas aguçar... a inteligência é uma coisa também. Mas você não acha que ela pode aguçar uma sensação... E justamente por ela aguçar a criatividade, ela pode aumentar a sua paranoia. Pois é, mas você não acha que ela pode ao mesmo tempo... ao mesmo tempo, não. Ela aguça a criatividade, mas você não pode confundir esse aguçamento da criatividade como uma falso aguçamento de criatividade. Você achar que está sendo brilhante e genial. Eu lembro de um caso, acho que até o Olavo de Carvalho contava, de um sujeito que tomou LSD e dizia que tinha insights brilhantes, ideias, ideais brilhantes, mundo, epifanias de visões. Aí depois, ele falou, eu tenho que escrever isso, porque eu não lembro de mais nada depois do barato. Aí ele foi lá escrever, falou, a banana sem casca é um elemento vazio. É o que ele tinha escrito. A ideia brilhante que ele tinha tido. Você não acha que
a maconha, a droga em potencial. Eu já consumi cocaína uma vez na vida. Gostei e por isso mesmo nunca mais usei. Te dá a sensação, e acho que o Vin Vance também, que é uma cocaína domesticada, te dá a sensação de poder, inclusive poder intelectual. Parece ser a pessoa mais inteligente, uma pessoa mais incisiva, mais segura de si. Você não acha que é um perigo você confundir, talvez seja maconha também? Maconha eu fumei, detestei. Maconha não pode dar uma sensação de falsa inteligência e falsa segurança em detrimento de uma verdadeira inteligência? Acho que sim, pode ser. E você não acha que suas teorias da conspiração podem ser fruto desse tipo de paranoia causada pela maconha? Pode ser, mas eu não acredito, na verdade, porque eu tenho evidências, né? Não, você tem esboço. O Epstein é um caso claro, tal, né? É um caso isolado, mas não é um caso que... O caso isolado é a todos os forma com poderes que eles do mundo. coordenam o poder, pô. Eles chantageiam as pessoas, é um blackmail market. Mas todo mundo entra no marketing? É, sim. Você acha que nem todo mundo se corrompe? Todo mundo se corrompe. Pra você chegar no topo do topo da hierarquia de poder, você tem que se corromper. É justamente assim que eles mantêm a coesão social. Você acha que todo poder é corrupto? Acho que sim. Eu acho que o poder corrompe e o poder total corrompe totalmente. Sim, isso é uma frase famosa. Mas você acha que, por exemplo, vamos citar um exemplo extremo. Por exemplo, você teve a Segunda Guerra Mundial. O que eu acho, no meu ver, desmonta totalmente sua teoria. Você tem países aliados que querem cooptar o mundo. Você tem os nazistas que querem cooptar o mundo. Então você não tem um poder centralizado. Então você tem um poder absolutamente disperso, que é uma coisa que surgiu lá na Revolução Francesa, da autonomia total, ampla e restrita dos Estados-nação, que gerou, inclusive, o problema de você não poder interferir num país como a Venezuela ou como a Turquia, que são ditaduras que matam crianças, etc e tal. Mas, enfim, se você tem um poder representado por um cara que é o Winston Churchill, por exemplo, da Inglaterra, que foi praticamente o líder dos países aliados, o outro Adolf Hitler. Se você diz que os dois são corruptos, você não vê nenhum tipo de diferença entre Adolf Hitler e Winston Churchill? Não, eles têm diferença, obviamente, de ideologias. Eles têm toda a diferença. Beleza, mas eu acho que eles... Eu acho que esse mundo é um grande teatro, cara. Não é teatro. Eu acho que eles usam as guerras pra diminuir a população, pra matar Monark, os homens... Aí não, Monark, presta atenção. O Adolf Hitler, enfim, desculpa ser óbvio, ele matou 6 milhões de judeus só em campos de concentração. O cara queria exterminar uma raça inteira. O cara era racista, o cara era antissemita, o cara queria purificar a raça ariana, que ele dizia, não podia ter aleijado, não podia ter deficiente, não podia ter esquizofrênico, não podia ter nada. Do outro lado, com todos os problemas que a gente tem, tudo bem, nos Estados Unidos, que é um país colonialista, na Inglaterra, que também é um país colonialista, o Winston Churchill colonizou metade da Índia lá, o cara é meio racista também, mas eles tinham um princípio de humanismo, de não matar por matar, de não purificar a raça, de não estabelecer uma corrupção pela corrupção, entendeu? A ânsia de poder também é uma ânsia de ideal. Você não acha que o ser humano é Fala suficientemente... de Hitler, cara. Quero que Hitler Pois é, mas a questão é essa. Quando você diz que todo poder é corrompido, que todo poder você tem que vender alma pro demônio, fazer uma seita eu acredito, cara. Mas calma, eu tô querendo contrapor exatamente a isso. Você tem uma Segunda Guerra Mundial que mostra claramente que tem um poder santos no poder? totalmente vocacionado. Não tô dizendo que tem santos. Você tem um poder totalmente vocacionado para o mal, que é o nazismo. Você tem um poder que é ambíguo, que é complexo, mas que eventualmente, em contraponto a esse mal, é algo que quer salvar a humanidade do mal absoluto, que é o nazismo, que são os países aliados, capitaneados pelo Winston Churchill, pelo presidente dos Estados Unidos à época, ou seja... Eles são os bonzinhos. Sim! Se eu chegar aqui e tiver um estuprador comendo um menino de 12 anos aqui e eu dar uma porrada nele, eu posso ser corrupto, eu posso ser sacana, eu posso ter sido racista, eu posso ter sido tudo, mas nesse momento eu sou o bom. A ambiguidade humana, eu acho que você está desmerecendo a ambiguidade humana de uma pessoa que pode exercer o bem contra um mal absoluto que está na cara dele. Porque tendência ao mal todos nós temos, eu, você, os tubaquests aqui, todo mundo tem. Agora, você dizer que o mal absoluto gera todo o princípio de poder é uma coisa que rebaixa a humanidade, sobretudo a elite do poder, e faz com que o ser humano comum, o cidadão, o seu leitor, o seu telespectador, diga: se todo mundo é igual, não vou fazer nada por ninguém, porque o mundo está cooptado. É esse que é o perigo da teoria da conspiração. Mas o mundo está cooptado pelo mal. Que pariu, bom, mas não. Eu acho que essas galera do poder são todos maus. Não tá. Existe um contraponto, existe uma guerra espiritual do bem contra o mal, e aí pode parecer até clichê o que eu tô dizendo, que não tô na esfera do poder, mas na esfera de você mesmo. Você tem maus pensamentos, não tem? Eu tenho maus pensamentos.
O que impede a gente de cometer essas más ações baseadas em maus pensamentos? A nossa índole, a nossa moral. Isso na escala humana, na escala individual, pode se colocar na escala do Trump, por exemplo. Trump, que é uma figura extremamente ambígua e complexa, um cara meio escroto, meio vulgar, mas que eventualmente tá querendo tirar a ditadura da Venezuela, quer o petróleo da Venezuela. Olha só como é que é ambíguo. Quer sim o poder e o petróleo da Venezuela? Quer, lógico que quer, assim como ele quer o da Turquia. Mas ele melhora a vida da Venezuela, ele melhora a vida da Turquia quando ele tira os tiranos de lá. Ou seja, não é tudo pelo poder absoluto corrompido. É isso que eu queria que você abrisse as portas da sua percepção. Você pode continuar fingindo de maluco. Porque eventualmente eu acho que isso é uma estratégia boa. O STF realmente vai te usar. O monarca é um maluco cooptado pelo bolsonarismo. Tá vendo o que o bolsonarismo faz com as pessoas? Eles vão te usar, você vai usar eles. Eu sou inimputável. Então deixa eu falar da urna, deixa eu falar da ditadura. Bom, eu queria os meus 300 E eu acho o seguinte, eu acho a sua estratégia de alguma forma brilhante pelo seguinte. Eu acho que você tem o direito de ser maluco. Eu acho que qualquer pessoa, aí eu acho que a gente vai concordar pela primeira vez aqui, qualquer pessoa tem o direito de ter as opiniões mais malucas possíveis. Todo mundo tem o direito a auto-engano. Eu acho que esse é o bacana da democracia, a tagarelice. Eu tô criticando as suas teorias de conspiração aqui porque eu penso diferente, mas eu acho que você pode pensar assim o resto da vida. E, eventualmente, você tem o direito ao auto-engano, você tem o direito a ser maledicente. O que você não tem direito é de matar, roubar, estuprar. Eu acho que não deveria nem ter crime de opinião, em alguma medida. Crime de fala, assim, se chamar... Ainda mais autoridade pública. Você pode caluniar, você pode falar o que quiser, depois você tem que provar, eventualmente. Só isso. Né? Bom, vai ser difícil provar que o Flávio Dino é gordo, né? Pois é. Entendeu? Você é um caso extremo, mas talvez você seja o caso mais extremo de uma perseguição exercida contra um comunicador, um grande comunicador do Brasil. Devia ser como... Você chama o cara de gordo e o cara quer te prender. Então, assim, conseguiu, eu tô condenado, a primeira instância. Pois é, exatamente. A pergunta devia ser como eu não fiquei doido, né? Porque eu tinha total direito de ficar doido de verdade. Mas eu acho que você é um cara muito inteligente e você tá projetando uma loucura pra se proteger. Porque no universo... Eu não tô projetando loucura nenhuma, eu gostaria de fazer um filme sobre você um dia. Porque você é um cara brilhante no seguinte sentido. Você se reveste de uma loucura, mas essa pretensa loucura, que eu acho que você não tem, no fundo, você ri das suas próprias teorias, que eu já vi aqui, na verdade, ela te deixa revestido de uma loucura ainda maior. Se você tem um Flávio Dino e quer condenar uma pessoa que eventualmente a chamou de gorda, que ele pesa 600 arrobas. E você tem uma primeira instância, ou seja, não é só o Flávio Dino, de uma junta de juízes que vai concordar com o Flávio Dino, que chamar ele de gordo é uma calúnia, uma injúria e uma difamação. Então a gente tá vivendo. Aí eu concordo com você. Eu chamei ele de filho da puta. Numa sociedade completamente enlouquecida. É verdade. Só que aí eu acho que aí é uma teoria da conspiração mais. Não pode. Não, mas não você é não pode. Não, mas aí é a teoria da concretude. Não pode, cara. Exatamente. Você não pode fazer. Mas aí é concreto. Mas aí pode. Se você tem uma ideologia woke. Só vale quando é dele? Só vale do Morcado é. Ele pode tudo, a gente não pode nada. Mas eu explico as minhas teorias. Eu explico as minhas teorias da conspiração. Se você tem uma ideologia pseudo-progressista, woke, que diz que tudo que você fala contra qualquer pessoa que é gorda, que é negra, que é gay, que é mulher, que é trans, vira uma ofensa e passivo de criminalização, é claro que essa sociedade vai ensandecer até o ponto do judiciário dizer que o monarca é culpado, tá injuriando uma pessoa que pesa 200 quilos, chamando ela de gorda. É a mesma coisa quando eu digo, e de maneira real, não só piadística, que a Erika Hilton não é mulher porque ela tem uma giromba de 20 centímetros. Tem certeza? Não sei, isso eu tô calculando. Mas eventualmente alguém pode e vai me processar por isso. Ou seja, você dizer que a grama é verde, que o Flávio Dino é gordo, que a Erika Hilton é um homem, é crime hoje no Brasil. Aí sim, você tá usando uma suposta loucura sua contra uma loucura real, que tá penetrada na sociedade, na mídia, na eles justiça. querem censurar nós, todo mundo, né? Que todo mundo fica com medo de falar, né? A verdade. Cuidado, mas cuidado quando você falar a verdade. Algumas verdades são palpáveis, outras não. Tá bom, mas eu acho que a discussão é livre, você tem razão. Pra mim existem... Bom, são 20 mil crianças que todos os anos são sequestrados. Vai saber o que eles fazem com ela, né? E aí? Cara, você tem e por que o governo e ninguém fala disso daí? Não, fala-se muito sobre Quando fala? Em que lugar fala? Deixa eu te falar uma coisa. Fala-se sobre pedofilia, fala-se sobre suicídio,
fala sobre latrocínio, fala sobre morte e eventualmente Mas, ó, talvez não tanto 66 assim, famílias perdem crianças O todos Brasil, os dias. De novo, o Brasil E por tem que não 200 falam milhões de isso? pessoas. Falam sim, você tá Falam falando. quando? Agora Tá que eu aí tô no falando. Google. Não, mas não, no Google eu puxei sites do Tá no governo Google. aqui É ainda. claro que tem crianças que são sequestradas, crianças que são infelizmente mortas, são estupradas. Acontece tudo. E O tem, mundo... tem crianças que Agora, passam... isso não quer dizer que o Brasil seja um celeiro de sequestro de criança. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. É a mesma coisa, mal comparando também, quando eu digo que o Brasil é o país menos racista do mundo. É claro que tem pessoas racistas no Brasil, mas é uma ou outra. Outra coisa é dizer que o Brasil é estruturalmente racista, que todo mundo é endemicamente racista. Entendeu? Ninguém Tem tá falando sequestro de disso. criança, mas é a mesma comparação. Quando você diz que tem o sequestro em massa de crianças, ninguém fala isso, deduz-se que existe uma entidade obscura que está promovendo o sequestro de crianças. Eu acho que isso é teoria da conspiração, não é baseado em nada. Entendeu? A mesma coisa que falar que o Brasil tem uma associação de pedófilos que eventualmente estupram crianças e que o governo passa pano pra esse tipo de Tem a coisa. ilha de Marajó, cara. Não, tem. Você tem associações de Acontece pedófilos. até hoje, Mas é o todo que eu mundo falei. sabe que lá Mas acontece não quer pedofilia. dizer, mas não quer E dizer, ninguém faz nada. mas não quer dizer que o governo passe pano. Mas ninguém faz nada. Todo mundo sabe que tá rolando lá. Porque eventualmente toda as hora. autoridades lá matam as pessoas. Ó, E pronto. E Quando aí aquele a teoria cara da lá do- conspiração- Não, aí é verdade. para. E quando Mas não é teve o aquele governo filme federal. lá, o Som da Liberdade? Ah. Você não concorda que foi uma teoria da conspiração pra tirar esse filme do ar e querer abafar esse filme? O Som da Liberdade? Aí é uma questão mais complexa. Você reparou que ele veio aqui pro Brasil, todo mundo falou que o cara era bolsonarista, não tem nada a ver com direita e Não, esquerda. tem a ver. Aí começaram a O cara jogar uma fez o papel cortina. do Bolsonaro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acho abominável a censura e a perseguição ao filme específico aí. Mas aí que entrou, aí sim, é uma questão que eu acho objeto da própria esquerda. Entrou a ideia de que o filme tinha ligações bolsonaristas com conservadores, que o ator é conservador, tanto é que ele fez o papel do Bolsonaro no filme lá do Mário Frias. E aí, um filme que faz uma denúncia justa de pequenas associações de grupos de pedófilo que eventualmente estão abusando de crianças. E aí o filme é condenado exatamente por ser um filme de direita. Isso é uma questão da esquerda, não é uma questão de juntas de protetores de pedófilos que eventualmente estão querendo banir o filme. Aí é uma buraco mais embaixo. Esses caras do poder são todos pedófilos, canibais. Puta, não são todos, cara. Maioria, 99. O Bolsonaro come criancinha, o Obama come criancinha, Sei. o Churchill comia criancinha, possível. o Príncipe Charles não come nem aquela mulher feia dele vai comer criancinha. Não Pelo sei, amor de é possível, Deus. não sei. Não, porque aí vira teoria abstrata da conspiração. Ó, vamos comentar pra galera que tem mais de 1000 pessoas ao vivo aqui e poucas pessoas deram like, gente. Dá like aí e comenta. Você acha que é teoria da conspiração? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas Vamos o ver o quê? que a galera tá falando aqui. Outra O coisa. que a gente tá falando aqui. Tipo, ó, eu, sinceramente, acho um absurdo fazer essa transição de gênero em criança. Eu acho que a criança não tem a oportunidade de escolher, tá passando por um processo ultra traumático que vai ter reverberações Claro. psicológicas pro resto da vida dela. E eu sei que isso acontece muito, na minha visão, acontece muito, e eu gostaria que a sociedade desse atenção para esse fator, para que a gente Claro. pudesse impedir que isso aconteça com crianças no futuro. Mas aí tamo junto. Mas é só isso, cara. É por isso que eu falo essas coisas. É que você faz um passo além. Você fala que a maioria das mulheres, inclusive a sua noiva, tinha sido trans porque existe uma ordem global, de um poder global, que quer que a maioria dos homens se transformem em meninas. Eu acho que o buraco é bem menos embaixo. Isso é fruto, a ideologia de gênero que eu tô falando, de você dizer para uma criança de 5, 6 anos que homem e mulher são papéis culturais construídos artificialmente que você pode mutilar, hormonizar aquelas crianças. Isso é uma questão de ideologia de gênero. Por que você acha que essa pauta é Mas é de patrocinada pra loucura. caralho pelos Não, porque galera é de uma poder? questão de loucura. Mas é patrocinado por gente com É poder, você né? dizer que a liberdade humana não tem limites, inclusive a liberdade no que diz respeito ao próprio corpo. E é difícil refutar esse princípio de argumento. O seu corpo é seu, você faz o que quiser. Agora, a partir do momento que você diz para uma criança que é uma tábula rasa, que não tem consciência formada sobre o que é a realidade, inclusive sobre a própria realidade do seu desejo, da sua construção enquanto pessoa, etc e tal, dizer que ela pode ser homem ou mulher quando ela bem entender, e isso seria um combate ao preconceito, quando na verdade é um crime de lesa humanidade contra uma criança, é uma questão de uma ideologia pseudo-progressista que a gente pode discutir horas sobre aqui, que mudou o eixo da perseguição de proletário para empresário, porque os proletários estão ficando cada vez menos pobres, e aí o eixo agora é homem contra mulher, é gay contra hétero, é preto contra branco, é trans contra cisgênero, ou seja, essas pequenas e grandes divisões que esgarçam a sociedade
principia um princípio que é o seguinte: você divide e reina. É um adágio romano. Aí o Estado realmente usa dessas divisões, mas o Estado de esquerda, o Estado pseudo-progressista, para estabelecer o caos social e, eventualmente, depois poder governar essas pessoas, só que tendo vítimas, inclusive, crianças que são submetidas a princípios de ideologia de gênero nesse sentido. Aí não é teoria da conspiração. É uma coisa que a gente está vendo acontecer. Agora, um poder secular, centralizado, inteligência artificial, querendo que homens se transformem em mulheres, aí eu não entendo o que você está querendo dizer. Entende sim, cara, como não entende? Entendo, não. Entende, os caras com poder promovem essa agenda, pô. Mas pra A quê? Xuxa, inclusive, tem um vídeo dela fazendo sexo com uma criança, tipo, um filme, né? Mas é um filme. Ah, beleza, mas É por que, filme eles... ruim. Ok, mas por que eles escolheram este tema especificamente? Porque Porra, eles mas querem peraí, esse cara... normalizar esse tipo de coisa. Cara, e eles patrocinam... essa é uma teoria até conservadora, você tá dizendo, você tá querendo saber se é certo. E que eu não concordo com ela. Porque é o seguinte, o Monark, um artista... Não tô falando do filme da Xuxa, que é muito ruim. Amor Estranho à Mãe é um filme muito ruim. É de um sujeito chamado Walter Hugo Cury, que era um sujeito metido a Bergman. Bergman é o maior cineasta do mundo pra mim, tá? E ele falava exatamente, secava as relações humanas e trazia problemas pungentes. Pedofilia acho que ele nunca trouxe. Mas o Walter Hugo Cury misturava suruba com análise psicológica. Aquilo é o complexo de Édipo, só que ele filmava mal. Eu acho que é bem mais simples do que você está pensando. O Walter Hugo Cury não obedecia um governo central. É a mesma coisa você dizer, já que a gente está tocando esse tema espinhoso de pedofilia, que o Vladimir Nabokov fez um livro muito mais terrível que o Amor Estranho Amor, que chama Lolita. Lolita é um livro em que um cara se apaixona perdidamente, um cara pedófilo, tá? Por uma menina de 12 anos. E ele casa com a mãe dessa menina, até matar a mãe dessa menina, e eventualmente você fica com empatia pelo sujeito, porque o sujeito realmente gostava. A menina depois se perde, a menina vira puta, abandona ele, fica com um cafetão, e ele vai atrás da menina depois que a menina vira adulta, gorda, envelhecida. Ou seja, ele gostava realmente, ele é um tarado louco. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é isso. A arte, às vezes, ela pressupõe examinar com argúcia a ambiguidade até da cabeça de um monstro pedófilo para dizer que ele tem um resquício de humanidade que foi corrompido pela distorção do desejo dele. O que eu tô querendo dizer, Monark, é que não há... Aí é uma coisa que eu brigo até com uma direita meio maluca, tipo Paulo Cogos. Não há uma teoria da conspiração global para infundir a normalização da pedofilia em todos os âmbitos. Eu acho que existe, sim, uma política de esquerda, que eventualmente quer abaixar a maioridade do consenso sexual. Eu não sou amigo do Danilo Gentili. Eu acho ele um cara sem graça, meio covarde, ele só fala mal de gente de direita, tudo bem. Mas eu defendi arduamente o filme dele, que é muito ruim, quando teve uma cena lá, que era o Fábio Porchat, que fazia um personagem pedófilo, que a direita falou que eles estavam normalizando a pedofilia. Não, ele estava agindo e mostrando o pedófilo como um monstro pedófilo. O que você acha? Você acha que o Danilo Gentili estava querendo normalizar a pedofilia? Não. Então é a mesma coisa do Walter Hugo Cury. Não quer dizer que o Danilo Gentili... Você acha que o Danilo Gentili, que é uma pessoa que é do seu convívio, da sua amizade, próxima a você, tá obedecendo a um conluio universal para normalizar a pedofilia? Não. Ele fez um filme, aliás, muito ruim, que é um filme lá que tem um personagem pedófilo que é mostrado com uma cena engraçada, mas é mostrado como um ser grotesco. A Xuxa não é mostrada como um ser grotesco. Mas então é a mesma coisa da ser Xuxa. sensual. É a mesma coisa, sensual, né? É a mesma coisa do Nabokov. O que eu tô querendo entabular e separar é que existe, sim, normalização de pedofilia, normalização de uso de drogas, normalização de abuso. Mas a droga é normal mesmo. E isso da direita, da esquerda. Agora, você não pode contextualizar isso tudo como uma única ordem global que está instrumentalizando a pedofilia ou a questão da transexualidade num único ponto, senão você deixa de combater os lugares certos. Beleza, não existe ordem global, então. Não, pode haver. Eu acho que vai existir um governo global. Existem elementos para isso. E aí não é nem teoria da conspiração. Você pega aquele livro do Harari, o Sapiens, não, é o Sapiens. Ele fala que daqui a pouco vai ter um governo global. E assim, isso não é teoria da conspiração. Deixa eu te falar uma coisa. Não havia Estado-nação. Você pode, né, falar as coisas, né? Eu não posso. Não, mas eu tô falando em base literária, Fernando. Eu tô falando em base literária. Você tem dados, né? Não, tem dado. Ó, eu vou te dar a história. A história da humanidade não havia Estado-nação. Estado-nação foi criado séculos e milênios depois da Revolução Agrária. Impérios. E, eventualmente, impérios que uniam Reinos. um país a outro. É natural. O Brasil é um estado gigantesco. É uma nação gigantesca, continental. São estados e são municípios fundidos num só princípio de um governo, entre aspas, global dentro do nosso universo. É claro que em algum momento vai ter uma junção
de país, Estados-nação, dando autonomia, algum tipo de autonomia, como se isso nos Estados Unidos, aos Estados-nação, mas tendo diretrizes básicas. E isso, aí eu vou te dar uma esperança, não é necessariamente ruim. Se você tem um Estado dirigido por um governante global que vai dizer não pode, leis gerais, não pode ter ditadura, não pode oprimir o povo tem que ter um princípio de votação, tem que ter diretrizes de direitos humanos, você não pode estuprar crianças, eventualmente Os santos no poder, né? Esse Eles Estado, vão pegar o controle global. Santo, mas a gente tenta, cara. Os governos, ninguém tem. Eu não sou santo, você não é santo. Vai ser um governo, mas tem grandes um pessoas. governo global bonzinho, né? Entendeu? Ele vai ser um governo global Não é bonzinho, mas é um governo que tenta não executar o mal. Ah, com certeza. O Winston Churchill tentou evitar o mal do nazismo. O Ronald Reagan tentou evitar o mal da União Soviética querendo dominar o mundo. Essas pessoas, Winston Churchill e Ronald Reagan, eram pessoas essencialmente boas? Não! Mas eles exerceram, na medida da sua complexidade e ambiguidade, um princípio de bem. Eu quero trazer você, resgatar você, para um princípio de acreditar em alguma medida na natureza humana. Da mesma forma que você me chama de ingênuo, que eu não sou, quando você chama alguém de ingênuo, de acreditar que todo mundo é bom, vira Poliana, vira o Cândido, aquele personagem do Voltaire, que acha que tudo que é pelo melhor dos mundos, é o mesmo tipo de radicalismo de você achar que todo o poder é totalmente, absolutamente satânico e corrompido. Não é assim. As pessoas são mais ambíguas e mais complexas. E o Fórum Econômico Mundial, que eles lá na reunião deles falaram uma frase assim: tem Agenda 2030, você não terá nada e será feliz. O que ele tá dizendo sobre isso daí? Deixa o Monarca falar, que eu tô falando pra propaganda dele. Pode falar, cara. Pode falar. O Monarca completo, o que você acha, Monarca? Eu sou contra. Eu falei que eu acredito não, vai acontecer um governo global daqui pouco tempo, tá? Daqui 10, 20 anos, a inteligência artificial vai criar uma renda universal. Vai acontecer, não aconteceu. Vai acontecer, isso não é existe, fato. não existe ainda. É a teoria, Monarca, é a teoria. Mas isso não é necessariamente nem bom nem ruim. As pessoas vão perder trabalho, os postos de trabalho vão sumir. Isso é tudo calculado já. Isso é tudo precificado. A inteligência artificial é poderosa. Por que o Bill Gates, ou como é que chama aquele polonês lá, o judeu? O George Soros? George Soros, eles querem dinamitar, parece uma coisa contraditória, né? O próprio capitalismo que os deixou emergirem. Porque eles querem ser um grupo eleito, aí sim, o monarca tem alguma razão, um grupo hegemônico, uma oligarquia de super ricos e super poderosos que vão, eventualmente, através das finanças, não dos governos de Estado-nação, eles querem exatamente dirigir um mundo em que todo mundo vai ser uma espécie de classe média alta, totalmente padronizada e dividida. Isso já aconteceu na história da humanidade. Isso já aconteceu na Revolução Russa, por exemplo, em que todo mundo queria ser igual, só os que não eram iguais eram os dirigentes, era o Stalin, era o Lenin, era o Trotsky, que depois foi cuspido fora, entendeu? Então, assim, isso não funcionou. Por isso a gente tem que estar de olhos bastante atentos, aí não é teoria da conspiração, a Agenda 2030 existe. É uma agenda que vai diminuir o poder dos Estados-nação, que vai diminuir o poder dos dirigentes, que tem a melhor, entre aspas, das intenções, mas obedece a critérios financistas de gente como George Soros, como Bill Gates, que eventualmente querem ser os últimos bilionários do mundo. Assim como as famílias também, os Rothschild, os Rockefeller. Aí não é tanto assim teoria da conspiração você estabelecer um princípio de um governo global, mas as diretrizes das possibilidades de um governo global e o próprio fato da gente estar falando contra, quer dizer, em princípio, né, contestando essa Agenda 2030, pode ser a diretriz de um novo modelo e um novo padrão de governo global que vai haver, em alguma medida, em algum tempo. Agora, quando eu falo governo global, não é o império do Alexandre o Grande. É um governo global como existe o governo do Brasil, por exemplo. O Brasil não, o Brasil é um péssimo exemplo. O governo dos Estados Unidos, você tem 50 estados que têm legislações diferentes. Você tem princípios norteadores desses 50 estados. Até porque se você centraliza demais o poder, você deixa de olhar para a demanda da localidade. Uma cidade, um prefeito, um líder de bairro, um governador sabe muito mais das necessidades dos seus povos do que um líder global, de um presidente da república. Só que essas camadas de poder e a tripartição dos poderes, a divisão dos poderes, as instituições que se fiscalizam mutuamente, e é assim que deve operar um governo global, assim que deve operar um governo de uma federação como os Estados Unidos, é exatamente a premissa de um futuro que vai, inexoravelmente, acontecer nesse sentido. Agora, tem que ver quais são as regras, quais são os fundamentos, o que vai acontecer. Essa Agenda 2030, não acredito que seja satânica, não, mas ela atende aos interesses de alguns poderosos que estão muito mais interessados
enriquecer do que no bem-estar coletivo e mundial, nesse sentido. E você, Monarca, acha que é satânica essa agenda 2030? Total satânica. Você não terá nada e será feliz. Bom, Os jovens hoje em dia não conseguem ter nada, né? Não eu já, conseguem ter uma já casa, cheguei um na carro. parte de não ter nada, falta só ficar Ah, feliz. você tá rico. Vamos, milionário. Tá rico. Eu acho que, cara, eles querem reduzir a população, chegar em 500 milhões de seres isso é humanos. Lógico. Cara, é ruim, né? Porque ninguém vai poder ter Não, eu filho, tô fazendo né? uma pergunta cândida. Eu acho ruim, cara. Não é ninguém poder ter filho, é ter 2 filhos, sei lá. Não. Eu falo isso porque eu já li, tem um livro, você deve ter lido, Admirável Mundo Novo. E o Aldous Huxley, na verdade, ele era quase tão doido quanto os ditadores utópicos. Ele faz um livro depois, um ensaio, não é nem ficção, Regresso ao Admirável Mundo. Ele fala que o aumento, ele fala, não sou eu não, que o aumento exponencial da população leva as pessoas a ficarem mais afeitas a tiranias, leva a maiores doenças, a um menor poder cognitivo, assim, a teoria dele. Mas, eventualmente, ele dizia da diminuição da população, não por uma questão de poder, mas uma questão de bem-estar social mesmo. Eu não sei se, Mas eventualmente... se você for analisar, Não é o progressismo, esterilizar, ele vem pra quê, o progressismo? Pra acabar com a família. Porque é o quê? você não precisa ter filho, Sim, sim. vai viajar, Sim. vai cuidar do seu cachorro. É isso aí. Então, qual que é o órgão mais poderoso do mundo? A entidade, a família. Sim, senhor. Porque você pega uma família lá que tem Você tem 5 razão. que tem 5 caras lá, vem um de fora e bate no mais fraco, vai juntar os 5 e dar uma porrada naquele lá. Mas é diminuir a família. O cara Não, eles quer- querem acabar com a família. O cara não quer 8 filhos. Eles querem literalmente acabar com a família. Então você vê, aí pega lá, você não terá nada e será feliz. Aí vai o governo lá, manda $200 pros brasileiros pobres aqui do Brasil. Eles mandam no Brasil todo. É isso aí. Eles vão, Não, aí eu concordo com é o você. seguinte, vocês vão botar tudo no Lula lá, assinar o seguinte, vai acabar a mesada de vocês aí. É isso aí. Que a gente apoia eles. E ele tem... Aí começa o quê? por No isso mundo que todo. É por isso que eu tô dizendo que a Agenda No mundo 2030 não tá nos meus planos. A questão Então, é muito uma simples. agenda centralizadora, dominadora da humanidade, que eles querem usar pra tornar todo mundo escravo, né? Basicamente É isso. porque o argumento dos caras Eles é o querem seguinte, pôr o chip na cabeça de todo mundo, e aí se você tiver um pensamento que eles não O Monark gostam... já tem, fala, Monark. Já eu, coloca. infelizmente... Mostra pro pessoal, Olha Monark. aqui, olha aqui. Então, mas é isso, a ideia é transformar todo mundo em escravos. é que eu acho, assim, eu eles vão sou conseguir, contra a Agenda inclusive, 2030, os seres deixar humanos bem não- claro. Eles não acreditam em nada. A gente fala, os caras satânicos ali, ó lá, o cara tinha uma ilha de pedofilia. Não, isso é teoria Mas da é uma conspiração. exceção. Não, veja bem, uma não é exceção, bem assim, não. É uma exceção Ele só que queria fazer uma surubinha. É um doido varrido. É uma exceção. Ele Daí não é era você gente, dizer não. que tem um governo É uma central exceção, cara. globalizado. Todo mundo ia na porra da ilha. Não é todo mundo, não. Todos os caras mais poderosos do mundo. Não fala 40 pessoas que iam Pô, lá. Bill Gates, Trump, até ia o Stephen trepar lá. Hawking foi, cara. E o cara era tetraplégico. Mas, pois é, queria comer uma puta. Só isso. Porra, como ele só mexe o pescoço, nem o Mas, pescoço cara, ele mexe. eu não tô dizendo da não existência da ilha, eu tô falando das intenções da ilha. Você tá falando que a ilha é um microcosmo do macrocosmo do poder centralizado que chantageia e oprime todo mundo. Cara, Não é. a gente concorda que... Ali era uma ilha de um doido que era amigo de todo mundo, que era bilionário, que levava os caras lá pra trepar, porque os caras não podem ir pro puteiro, não pode ter amante, porque todo mundo tá vendo os caras, e depois chantageava os caras. É simples Você assim. consegue ficar 2 minutos ouvindo? Claro, já te falei pra você falar, mas... Conta aí, 2 minutos. Vou contar aqui. Vou mutar o telefone. O da Adriles aqui. Pensa, rapidinho. Não precisa responder, tá? Tá bom. Eu sou uma agência de inteligência. O que eu preciso fazer? Eu preciso coordenar o poder. É para isso que eu sou pago. Eu preciso coordenar as pessoas de influência na minha sociedade para que elas sigam as minhas ordens e sigam a minha estratégia de dominação para que eu possa fazer com que o meu país se sobressaia sobre os outros países. Legal. Eu pego e eu uso um agente, que no caso seria o Epstein, e eu faço com que todos os caras mais poderosos do mundo, o PIB, 99% do PIB norte-americano, vá para esta ilha. Nesta ilha, eu faço eles fazerem as coisas mais inimagináveis, grotescas e absurdas do mundo, e eu coloco câmeras ali Ok. para filmar eles. E aí, depois que eles saem da ilha, eu falo assim, ó, meu amigo, você foi pra ilha. Agora você vai fazer o que eu quiser que você faça. Porque senão eu pego esse vídeo aqui de você comendo uma criança de 8 anos de Mas idade eu falei isso tudo. e eu vou fazer com que você morra, seja morto na rua Tá. ou aconteça coisas piores com você. Então, de agora em diante, você vai seguir o que eu falo. Ok. Isso é uma agência, isso é uma operação de chantagem. Uhum. O Epstein era um agente que
rodava uma operação de chantagem, e nessa operação de chantagem foram todos os caras mais influentes, ricos e poderosos dos Estados Unidos. Todos! Não, não foram todos. A maioria, foram 70% dos caras, meu. E o que isso faz? Faz com que as agências tenham esses caras na mão deles forever. As agências. Mossad, CIA, tanto faz, é uma hidra, cara. E aí, eles usam isso pra coordenar a política, centralizando o poder. Mas aonde? Aonde o quê, cara? Não, assim, tudo que você falou, eu falei aqui, eu concordei. Um cara que tá chantageando pessoas poderosas através de dinheiro, o cara que leva Mas você acha que é um cara desconectado? Não, calma lá. Você acha que é um cara que tá operando numa agência? Que ele é desconectado, calma aí. O problema é, a pergunta fundamental que eu te fiz é, qual a centralização? Você tá dizendo que existe uma hidra, que essa hidra, todas obedecem ao mesmo princípio de poder. Por chantagem. Não quer... Calma, não é essa a pergunta que eu te fiz, Monark. Você tá falando... Eu perguntei qual agência? Pode ser qualquer uma. A CIA, o KGB, o Mossad, o FBI. Essas agências, você tá dizendo, elas competem entre si. Não, competem, cara. É isso que eu tô falando. Pois é, aí que eu acho que é o ponto da sua loucura. Não é loucura. Você tá dizendo que o FBI, que a CIA, que a KGB, que o Mossad são tudo a mesma coisa. Isso. Não, cara, você tem guerras. Você tem lá o Israel combatendo todo o Oriente Médio, você tem a Rússia combatendo a Ucrânia, você tem os Estados Unidos combatendo a Turquia, você tem uma série de guerras. Você tá dizendo que tudo isso é uma encenação, as pessoas morrem por uma encenação porque existe uma hidra dominante no mundo que reúne todas as agências secretas, da KGB, a CIA. Aí é que é loucura. E se for verdade? Aí é que é loucura. Mas é verdade. Mas não é verdade. É verdade, não tem cara. plausibilidade Tem isso. total plausibilidade. As pessoas se matam, se torturam, se chantageiam para estabelecer o princípio de um governo único que domina todas essas chantagens. Não tem lógica isso. Como não? Não tem total lógica. Eu poderia ter lógica pelo seguinte, o cara... Só porque você fala que uma ele teoria, não tem lógica, uma teoria da não conspiração. não tem não, lógica. tem que ter plausível, Mas é plausibilidade. plausível. Mas ele tem evidência. Uma teoria... Não tem evidência nenhuma. Não tem evidência da ilha? Que todas as agências secretas se unem em torno de um único propósito para se chantagear entre si, você desmonta a possibilidade da chantagem. E se isso for o que real? teria lógica... Tenta trabalhar. Peraí, vamos trabalhar pela lógica. Calma você. Tenta trabalhar. Ó, me dá o benefício... Fim, entra no meu universo. Entra na minha doideira aqui um pouquinho. Na dúvida. Faz de conta que você tá em dúvida. Finge Tá. que você acredita em mim. Tá bom. Imagina se é real isso e todas essas agências cooperam entre si. E elas usam esses conflitos como mecanismos de controle social. Quando houve a guerra da Ucrânia e da Rússia, o que aconteceu com a Ucrânia? Houve uma tomada de poder da Ucrânia. Houve uma supercentralização do poder, virou uma ditadura. O povo não vota mais na Ucrânia. Isso não ajuda você centralizar o poder? Você não percebe que todas essas guerras centralizam o poder das nações? A Ucrânia não virou uma ditadura. Não A virou. Ucrânia, ela tá passando por um período de exceção em que ela tá se defendendo de uma real Eu tô ditadura. achando que você que é atacou conivente com esses a caras soberania. agora. Não, Agora, eu tô presta achando que atenção, você é um presta atenção. agente... Que ele faz meu parte Deus da do céu, agência? Eu também sou. Não, Não, porque você não pode ser tão ingênuo, Você tem cara. que analisar a complexidade. E a Não, complexidade... A Ucrânia não é uma a complexidade... ditadura. Não, ela Os caras elegeu... estão sequestrando pessoas na rua pra não morrer. Ela elegeu um presidente que é o Elegeu Zelensky. um cara que mostrava Ele tem o mandato. pinto. Ele fazia uma... Mas e daí? E você acredita que isso é real? Que isso Mas não é lógico, é planejado? real, meu Deus do céu. Presta atenção. A Ucrânia elegeu um presidente... Você vive no mundo da lua, cara. Não. Deixa eu Você te vive dar. na Deixa eu te fantasia dar da uma Barbie. aula de complexidade Não, deixa eu te dar uma aula de ingenuidade. Não, você tá de estabelecendo ser um burro princípio pra caralho, simplismo. isso sim. Você tá, mas o simplismo da teoria da conspiração sua é perigoso. Agora deixa eu Não falar. é simples, é bem complexo. Não, é complexo, não é simplório. Não é É simplório, mais do cara. que simples, é simplório. Quando você diz que a Ucrânia, que tem um país, que foi eleito um presidente, que foi agredido, que foi invadido, que foi vilipendiado pela Rússia. Por que a Rússia fez isso? Tem que dar uma aula de história rápida. A Rússia acha que a Ucrânia é ainda uma província da Rússia, da antiga União Soviética. Porque o doido lá do Putin acha que o Império Soviético tem que ser retomado e que aquela província é dele, ponto final, acabou. E eles inventaram que na Ucrânia tem neonazistas aos borbotões, que eventualmente tem ogivas nucleares voltadas para Moscou, sendo que a Ucrânia, você acha que a Ucrânia ia fazer uma guerra nuclear contra Moscou?
Pelo amor de Deus. A Ucrânia queria entrar na OTAN, né? Aí sim, olha só o perigo da teoria da conspiração. Inventaram essa teoria da conspiração, a Rússia inventou, pra invadir a Ucrânia. A Ucrânia, a única coisa que ela tá fazendo é se defender de um país invasor. Você tem uma guerra permanente, crônica e constante. Agora, quando você diz que a Ucrânia e a Rússia são a mesma coisa, que são ditaduras que lincham pessoas nas ruas, você está estabelecendo a retirada do conflito real de um país que está sendo oprimido, com todas as complexidades que pode ter esse país, mas está sendo oprimido e massacrado e invadido, contra um gigante invasor e estuprador. É esse que é o problema da teoria da conspiração. Você tá errado. Você cria uma simples... E você... é o FBI, a CIA, E você é mal informado. a KGB, é Inclusive. tudo a mesma coisa, é uma hidra que domina tudo. Então todos os conflitos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Estados Unidos contra a Venezuela, é tudo fumaça, é tudo fogo de palha. Não é, Você é mal monarca. informado, inclusive. Você é teórico da conspiração, Não. mas eu ainda acho... Mas você não quer saber por que você é mal informado? Por que eu sou mal informado? Você é mal informado porque você não sabe que a Ucrânia estava bombardeando regiões da Ucrânia, inclusive, muito antes da guerra, matando populações étnicas russas que viviam em Não, Donetsk. você tinha conflitos armados dentro da Ucrânia, mas não quer Antes dizer da guerra, se der ASO, aquela União Soviética, a Rússia invade a Ucrânia. Antes da guerra, antes da Rússia invadir a Eu Ucrânia, sei, havia a conflitos Ucrânia estava bombardeando o seu próprio território. Como você chama a Ucrânia, o governo ucraniano? Isso estava acontecendo. E outra, você está ignorando que existe a OTAN. Deixa eu te falar uma coisa. Pera, calma. A É que OTAN. você tá distorcendo. Calma, as não, coisas. eu tô Mas tudo tentando bem. Vai lá, falar. vai Eu lá, tô vai lá. tentando eu dar algum argumento aqui. Tá bom, Porque senão aí a gente deixa a palestra do Adrilles. tá bom, vai lá. E aí você me chama de louco e esquizofrênico. E Não, a não tô gente te chamando fica- de louco, tô te A chamando de gente fica esperto. por isso mesmo. Tô te chamando de esperto. Não, cara, ó. Existe uma. A OTAN é uma aliança militar expansionista que tava querendo aumentar a sua esfera de influência na Ucrânia. Sim, E isso isso é fato. é uma ameaça para a Rússia. Isso é fato. A Não, Rú- não é ameaça pra Rússia, mas é fato. Claro que é Vai uma lá. ameaça para a Rússia, cara. Por que é ameaça pra Rússia? Porque a Ucrânia tá do lado da porra da Eu Rússia. sei. E A teoria da Rússia é essa, tudo bem. Então, mas você acha que eles estão errados? Por exemplo, se tem um cara. Você tem uma aliança militar rival sua. Entendeu? E aí eles começam a cooptar todos os seus vizinhos e armar os seus vizinhos. Você vai ficar preocupado com isso ou não? Você quer que eu responda? É. Então tá, vou te Não, responder. não, só sim ou não? Não, sim ou não, não, é muito vago. Não, mas É muito vago. Ó, se você é um país e aí tem uma aliança Não, é lógico que eu vou militar. falar sim, mas eu tenho que explicar por que é o sim. Então, mas é sim porque você vai temer que aquilo seja um preparo Mas criar, para uma né? futura invasão do meu Tá. país, que seria a Rússia, Vamos no lá. caso, certo? Vamos lá, ok? Se isso vai acontecer, o que eu vou fazer se eu sou a Rússia? Eu vou fazer mecanismos para impedir o avanço dessa aliança militar. Você tá pró-Rússia, cara, mas tudo Não, bem, vai lá. eu tô do lado pró-Rússia. Tô vendo. Porque, na minha visão, o que Tô eles estão vendo. fazendo é destruir os ucranianos. É bom para os ucranianos ser sequestrado no meio da rua para ser jogado numa... Sequestrado por quem, mano? Pelo próprio governo Não, ucraniano. isso é maluquice. Mas vamos lá. Não vai. é maluquice, cara. Essas coisas acontecem. Você não Você pode já falar. concluiu? Não, cara, você não pode falar que todas as coisas do mal do mundo que acontecem na porra do mundo é teoria da conspiração. Tem vídeo dele sequestrando as pessoas, cara. Vamos lá? Isso é mentira minha? Não sei se é verdade, não sei, não Ah, sei dessa para. sequência. Eu tô achando que você é mentiroso, cara. Não, a questão que Eu você tô achando que você é desonesto. Não, não, Desculpa, vamos lá, cara. vamos lá. Pra mim, tu tá mentindo, cara. Não, eu acho que você tá mentindo e inventando O que que eu tô uma mentindo? Eu tô mentindo. Cara, por favor. Eu posso te responder? Operador, não, coloca ali na Ucrânia o pessoal sequestrando as pessoas Você na vai Rússia. ver gente sendo morta, gente sendo sequestrada, gente sendo fuzilada. Pelo amor de Deus. Sendo Monark, sequestrado. coloca presta aí. atenção. Não, vamos ver esse vídeo. Não, Coloca aí, Monark, pessoal. mas isso é um fato concreto. Não, você falou que não era. Mas a base do fato concreto é uma coisa completamente delirante da sua parte. Deixa eu te falar uma coisa. Mas Tá. tu falou que não era, A agora mudou de OTAN, ideia. Presta atenção, deixa eu começar pela parte que eu Você é um concordo. demagogo, cara. Deixa eu começar pela Você é um- parte que eu tô você é só concordando. demagogia com você. Não sou demagogo, É eu tô sim. tentando te trazer pra luz. Demagogo, Peraí. safado. Deixa eu... Não, safado não. Demagogo não. Deixa eu te trazer pra luz aqui. Vamos começar, pra não ter embate, da parte que eu concordo com você. A OTAN quer expandir a sua influência. Existe uma guerra subliminar, não é uma guerra fratricida, de projetos de poder. Existem os globalistas, os Estados Unidos, a União Europeia, democrática, existe um projeto eurasiano que quer realmente expandir os limites do seu domínio. Isso é fato. Eles Tá? não querem conquistar a Rússia, não. Agora, daí a você dizer que existe uma guerra subliminar que é econômica,
que é comercial, e que eventualmente você pode até ter guerras locais, como os Estados Unidos com a Turquia, Estados Unidos e a Venezuela, que tem interesses econômicos, que eu concordo que tem, mas esses interesses econômicos obedecem a princípios. Os Estados Unidos quer exportar um modelo de democracia que é o deles. A Rússia, raciocina mais profundamente, a Rússia e a China são democracias? Não. São ditaduras. Ah, você vai falar cultura local. É uma cultura local que eu não quero que se estabeleça no meu país e que não quero que se estabeleça perto de mim. Eu não quero ser dominado pelo chinês. Eu prefiro um modelo norte-americano, se o Donald Trump quiser transformar o Brasil numa província dos Estados Unidos, do que o Brasil ser uma província da Rússia. Agora, partindo para o lado prático, o fato da OTAN ter expandido os seus horizontes e transformar a Ucrânia num conjunto, junto com a União Europeia, da OTAN, um conjunto de países democráticos que tem problemas, tem ambiguidades, tem conflitos étnicos, concordo com você, mas eventualmente isso não quer dizer. Aí, presta atenção, presta atenção. Esse que é o ponto fundamental que eu vou entrar agora. Isso não quer dizer que a Ucrânia vai lançar ogivas nucleares em cima da Rússia, a Ucrânia, que é um país, que é um cozinho, que vai estabelecer uma invasão da Rússia numa guerra nuclear hecatômica que pode significar o fim do mundo. Aí você vê o Putin e usa esse mesmo argumento seu para invadir e reanexar territórios da Ucrânia à União Soviética, à Rússia, quer dizer. Ou seja, isso é uma teoria conspiratória sua que não é sua. É do Putin, que ele usa para instrumentalizar e usou para instrumentalizar a invasão de um país soberano que é a Ucrânia. Você me pra descobriu. arrebentar a Ucrânia. Sou um agente russo, cara. Não, você não é agente nada. Só acha que você tá meio maluco, então tá criando. Não é maluco. Eu falei, a OTAN começou a querer usar a OTAN vai Ucrânia. bombardear a Rússia, Monark. Cara, é tipo, você mesmo falou, existe essa guerra que vai... Guerras pontuais. Se alguém invadir a Rússia, presta atenção, Monark. Eles já invadiram várias Do ponto vezes. de vista lógico. Tá, mas na Segunda Guerra Mundial, outra coisa. Não tinha guerra. Beleza, eles, presta atenção. Tipo, eles sempre quiseram invadir a Rússia. Monark, você acha que a Ucrânia, em algum momento, pensou em invadir a Rússia? A Rússia Pô, tem o OTAN? maior potencial de ogiva nuclear. Se a Rússia quiser varrer a Ucrânia no mapa, o Putin faz assim, cara. Você acha que o Putin realmente tem medo da E Ucrânia? por que eles não fizeram isso, então? Porque eles não vão fazer, porque eles têm medo da Rússia. Quer dizer, medo não, porque não tem lógica Por que eles que a invadirem Rússia não varreu a Ucrânia com bomba Porque nuclear? seria escandalosamente óbvio o poder da Rússia. Aí sim, os Estados Unidos Mas eles não são malvadões? Os Estados Unidos teriam que intervir. Eles são malvadões, mas não são burros. Se eles varrem a Ucrânia na rua, fazem um genocídio, que eles já fazem uma medida lá, mas se eles varrem o país da humanidade, os Estados Unidos provavelmente vão ter que intervir, vão entrar numa terceira guerra mundial e o mundo acaba. Porque não tem jeito de ter uma terceira guerra. Vou fazer uma pergunta. Uma guerra nuclear, uma hecatombe nuclear acaba com o mundo. Beleza. É uma coisa que tem desde a Guerra Fria. Eu não tava falando de guerra nuclear. Por isso que assim, você pode ser malvadão? Pode. Mas você tem que ter que calcular a sua malvadeza. Agora eu vou fazer uma pergunta agora pra você que vai provar se você é um cara honesto, na minha visão, ou se você é um cara que vai demagogo e que vai defender... Olha só, eu tô te chamando de doido, você tá me chamando de canalha. Demagogo. Que demagogo? Demagogo pra quê? Não é tão insulto isso aí. De boa, fala. O demagogo não é... Ser doido é melhor que ser canalha. Tá bom. Vai lá. não é canalha, é demagogo, é diferente. O que a Israel fez na Palestina, bombardeando, destruindo a Palestina, foi algo legal, bom? Eles são bonzinhos por terem feito isso? Eles são justificáveis? São. Ah, pronto. São, assim, beleza. agora tem que explicar. Não, beleza, tem que matar a criancinha mesmo. Não, não tô falando isso. Tem que bombardear a criancinha, são bonzinhos. Tá Israel é o lado bom da humanidade. Com certeza. Deixa eu te falar agora. Agora você explicou. Você pediu a pergunta. São os santos bombardeadores de criancinhas. São os bombardeadores. O Hamas e grupos terroristas, eles usam escolas, orfanatos, instituições públicas como escudo de defesa. Toda a sua narrativa Deixa eu te falar uma coisa. você fala que eu falo a narrativa da Rússia, mas você fala só a narrativa dos caras. Calma lá, também. vamos lá. Vamos voltar. Você tá justificando bombardear a criança, Vamos voltar pra Segunda Guerra Mundial. Não, tem que bombardear a criança mesmo, tá certo. Eu não falei Tem isso. que bombardear. Olha o corte capcioso, não falei todos isso. os palestinos Eu safados. não falei isso, não Mata falei. eles, foda-se. Eu não falei eles nem isso. são humanos mesmo. Não seja mentiroso que eu não falei isso. Vamos voltar pra Segunda Guerra Mundial. Nos bombardeios que houve a Berlim, na Segunda Guerra Mundial, no ápice do nazismo, crianças foram mortas.
Os países aliados, capitaneados por Mas Churchill, foram pela boas União mortes de Soviética. crianças. Não existe boa morte. Não existe boa morte. Claro, numa eles guerra. são santos. Deixa eu justificar, Eles são santos. Não, Adriles, eles são santos. Eles Não. são pessoinhas do bem. Existe- Toda criança que você morre concorda. numa bomba do Você bem é bom. concorda, É você por um bom concorda. motivo, Não, pô. calma, deixa eu É falar. porque eles bicho. estavam indo contra Não o tô dizendo Satanás. isso, eu não estou dizendo Não, isso. mas eu tô dizendo, são bombas do bem matando criancinhas do mal, pô, normal. Tá, você tá usando uma ironia. Vamos lá. Não, eu tô. Na Segunda Guerra tô entrando Mundial... no seu lado aí, tô Não, do não é seu meu lado. né? Na Segunda Guerra Mundial, você concorda que existe uma divisão clara entre bem e mal? Não. Ah, você acha que o nazismo é complexo? Eu acho que tudo é complexo. Ah, não, nazismo não é complexo, não. Matar judeu pra exterminar uma raça inteira não é complexo, não. Tudo bem, é uma opinião tua. Por isso que você é cancelado às vezes. É complexo. Tudo bem. Não, Eu não parou. tô- eu não tô entrar- falando- eu não vou entrar nessa discussão porque eu não quero te cancelar de novo, Não, Monarca, pelo amor não, de Deus. calma. Não, o Deixa nazismo eu não falar. é complexo. O nazismo Deixa eu falar. é o epítome do mal absoluto. Deixa eu falar Você agora. concorda comigo? Deixa eu falar agora. Eu quero entrar na questão das Deixa eu crianças, falar. você não deixa. Deixa eu falar. Ah, O que eu tô eu dizendo não é... quero te cancelar, eu tô sendo bom Beleza, agora. cara. O que eu tô falando, ó, pra mim o nazismo é mal, sim. Ah, é tradução viva do mal. Mas não significa que o outro lado é bom. O outro lado é quando você Pra tem... mim é briga de dois maus. Não, não é entendeu? dois mal. Não, Monark, não, os países aliados não são mal. Se eu ver um homem estuprando uma mulher aqui, com toda a ambiguidade, complexidade de caráter que você possa ter, que eu tenha, se eu tirar Estados o cara Unidos- de cima da mulher sendo estuprada e bater no cara, você vai dizer que são dois maus? Pelo amor de Deus, Monark. Não houve estupro no Vietnã. Pelo amor de Deus, mano. Não houve estupro no Eu Vietnã. não estou dizendo que não exista um crime de guerra com pessoas boas, cara, com países bons. cara. Não tô dizendo isso, tô dizendo o seguinte. Então, Mas deixa eu os Estados Unidos não deixa eu estuprou concluir meu pessoa. O raciocínio. exército americano nunca estuprou Existiu isso. vietnamista. Deixa eu concluir meu raciocínio. Eles não são bons. Deixa eu concluir meu Eles raciocínio, são, os dois são maus, desgraça. cara. Ô, mas que mala. Os dois são maus. Eu tô Quando fazendo a mesma você- coisa que você faz, cara. Não. Se você tá puto, fique puto com você Não, mesmo. quando você tem o país aliado dinamitando Berlim, estão matando homens, mulheres, idosos e crianças. Quer dizer que eles estão errados? Não, eles estão querendo matar um mal maior. Quando os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, varreram 100 mil pessoas. Eles queriam Tudo justificável. acabar com a guerra porque haveria 10 vezes mais mortos se a guerra continuasse. Ou seja, na guerra, é claro que existem crimes hediondos. Agora, é diferente de você comparar, por exemplo, Israel e Hamas. Não tô falando de Palestina, não, tá? O Hamas entrou em Israel e deliberadamente matou, degolou crianças, torturou mulheres, estuprou mulheres, matou filhos na frente dos pais, pai na frente dos filhos, simplesmente por um ódio absoluto ao semitismo, ódio absoluto aos judeus. O que Israel fez? Tenta se defender. Se defender numa guerra, infelizmente, implica em matar inocentes. É uma margem de inocentes que vão ser mortos. Mas eles querem acabar com o Hamas. A intenção de Israel é destruir o Hamas. Não é matar criança. A intenção do Hamas é deliberadamente matar crianças, mulheres, idosos e pessoas judias. Você não percebe a linha de diferença tão absurdamente clara entre bem e mal aqui? Não é assim que o mundo funciona. É assim que o mundo funciona. Não, você é ingênuo Às vezes há bem e e mal. demagogo. Os países aliados representavam bem. Os nazistas representam o mal. Israel representa o bem. Hamas representa o mal. Existem ambiguidades numa guerra? Existem mortes inocentes? Existem. Mas Israel nunca matou deliberadamente inocentes. O Hamas mata deliberadamente inocentes. Israel quer criar a grande Israel, cara. Eles querem Que criar a seja, grande Israel é maravilhoso. Eles não estão lutando Quem contra os dera Hamas. Israel se expandisse por todo o Oriente Médio. É uma democracia pujante, construída no meio do nada, que respeita direitos civis. A maioria dos países lá, aí eu não sou. Eu sou darwinista social, tá? A maioria dos países do Oriente Médio, tenho sangue libanês. É primitivo. É teocracia maluca. É muçulmano doido. Puta, vou ser cancelado. É muçulmano doido que apedreja a mulher porque tira o véu. Você quer viver numa sociedade assim? Israel é um oásis de civilização. Oxalá Israel expandisse a sua civilidade a todo mundo árabe. Você é um militante pago, então, é isso? Daqui a pouco eu sou agente secreto do Mossad. Ó, tem um superchat aqui que mandaram aqui interessante aqui, ó. Você fala os mesmos talking points de todo mundo deles. Não é todo mundo, isso é a verdade. Não é verdade. Cara, Você dizer que os países aliados são bem contra o mal nazista é uma verdade, não é todo mundo que fala. Todo mundo não é então mal. o Japão é mau, é isso?
Não, o Japão se uniu aos nazistas. Então eles eram maus. Do ponto de vista geopolítico da Segunda Então por que Guerra a gente Mundial, não ele era mau. erradicou todo o japonês? Se você eventualmente defende uma ideia que quer exterminar, sei lá, todos os negros e os judeus, você parte a defender o mal. Então por que a gente não exterminou todos os japoneses? Se eles são todos maus. Querido, você manda uma bomba atômica. Mas eles não são pra dar um maus? aviso. Mas eles não são maus? Ô, Monark, você tá fazendo uma deliberação ignorante. É você que tá fazendo. Não, Você o tá governo falando, o mundo é preto e branco. Não é o Você- Japão. O governo japonês estava em conluio com os nazistas. O governo nazista queria dominar o mundo. O governo Japão, naquela época, na Segunda Guerra Mundial, era mal. O governo alemão nazista era o mal. Então, derrubou o governo do Japão, eles viraram do bem. Não, esse realmente amadureceram. Porque E a depois era zero. Rússia, a Rússia se juntou com os Estados Unidos. A Rússia era boazinha? Exatamente. Essa é a complexidade da E guerra. agora eles são maus. Naquele momento, a União Soviética foi o que fundamental salvou ali pra- debelar, exatamente. Exatamente. Tudo bem, a Inglaterra, os Estados Unidos foram fundamentais para a vitória, mas a União Soviética também foi. Eles ficam Só que cantando vitória. naquela época, em 1945, não se sabia da extensão dos crimes de um sujeito chamado Joseph Stalin. Ele era um mal, aí sim o monarca vai ter razão. Ele, o Stalin, era um mal absoluto, mas que foi instrumentalizado. A realidade é complexa, meu amigo. Não, Que foi é preto e branco, bem mal. instrumentalizado. Não é complexo, Mas não. na Segunda Guerra Mundial É foi preto bem e mal, branco. caralho. Não, é preto Foi e bem branco. mal, caralho. É, você tem o bonzinho A e o União- malvadinho, e é assim que o mundo funciona. O Países bonzinho versus aliados, o a malvadinho. União Soviética foi instrumentalizada pelo bem, pelo eixo do bem, dos países aliados, para arrebentar com o mal maior naquele momento, que eram os nazistas. Agora, ninguém nem sabia, nem Churchill, nem o Roosevelt, sabia da extensão das mortes, das torturas, das perseguições compostas pelo Joseph Stalin. Talvez a história fosse até Foi diferente. terrível, é. Isso foi aberto em 1953 pelo relatório Não existe complexidade. Khrushchev, que demonstrou que o Stalin serviu o instrumento do bem quando ele se uniu aos aliados. Mas ele, dentro do país dele, dentro do império Você escuta dele, vocês matou 20 falando? milhões de Você se pessoas. escuta falando, cara? Eu admito a complexidade geopolítica. Não, você não admite. Você É acha que você acha que todo mundo é mal. Não é assim. todo mundo é não mal. Não é assim. Eu Todo sou bom, mundo é você é mal. bom. O Donald Você não é Trump, bom, o não. Laranjão, eu sou bom pra Não, caralho. você tá justificando Mas- por dia Eu criança. quero ser presidente da República. Você vai votar em mim. Ah, Mas olha que nem engraçado, né? você. É tão complexo isso daí, porque o Osama Bin Laden, ele foi muito tempo financiado pelo governo dos Estados Sim, Unidos. existem Aí você começa a analisar, se o Osama Bin Laden, que era o principal... Era agente da CIA. Então, você vê, ele era agente da CIA, ele foi financiado por anos. Claro Claro que foi. Você tinha uma autocracia. Não vou nem entrar nesse assunto. Você tinha uma autocracia no Afeganistão, e aí o Osama Bin Laden, que era parte esqueci o nome da organização dele, É, Al-Qaeda? Al-Qaeda, eventualmente ele foi instrumentalizado para acabar com aquela autocracia. Agora, aí sim, a geopolítica nesse sentido é complexa. Só que depois o Afeganistão foi colocado exatamente pelo mesmo grupo que acabou com as liberdades civis do Afeganistão. É difícil. O Oriente Médio e o Afeganistão, ainda que não seja Oriente Médio, ele é parte desse mundo, porque ele tem raízes islâmicas, radicais, muito complicadas. Ele é um barril de pólvora, porque você tira o governo autocrata e aparece outro governo autocrata. Eles têm uma raiz e uma cultura de autocracia, de opressão e de machismo mesmo, contra mulheres, que infelizmente, é uma cultura arraigada. E aí a gente entra em outra discussão, não sei nem se vai dar tempo, que é a questão de darwinismo cultural. Eu acho que tem valores culturais, socioculturais, melhores que o outro. Por isso que eu já entrei em discussão com o Monark, dizendo que os Estados Unidos é o berço da democracia e da liberdade civil. Com todos os problemas que possam ter nos Estados Unidos, eu prefiro ser colonizado pelos Estados Unidos do que ser colonizado, sei lá, pela Arábia Saudita ou pelo Afeganistão, que são países que não deixam nem mulher estudar, pelo amor de Deus. Velho. A questão é essa. Então, aprendemos hoje com o Adrilles, o mundo é simples, falei as isso. guerras é mundo é claramente complexo. a briga entre o bem e o mal. Não. Quando dois exércitos estão brigando, é muito fácil Às determinar vezes dá. Quem é o bom e um quem é o ruim. bem, Não, um é o às mal. vezes, na Segunda Guerra Por quê? Mundial, se deu a guerra de Israel contra o Hamas, é bem contra o mal. Porque Jesus Cristo desceu e colocou a mão no ombro dos aliados e falou, vocês representam o bem aqui e agora. Mas era contra o nazista, meu filho! E- Nazista é mal. Olha nos meus Eu olhos e concordo, fala. nazista Eu vou é mal. te tirar do cancelamento pra todo Não, sempre. nazista é mal. Nazista é o mal absoluto. Isso, E e os o- países aliados são o bem naquele O contexto. bem absoluto. Naquele contexto Não, os dois são maus, cara. Não são! Um país jogava. Você tá parecendo aquele filme do Nuremberg. É diferente você estabelecer, matar um inimigo com um fuzil na mão, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, entre você pegar um sujeito, um judeu, só porque ele é judeu, colocar num campo de concentração, deixar ele passando fome, torturar o cara, porque você acha que a sua raça é superior à dele. O nazismo era, e continua sendo, historicamente sempre vai ser, o mal absoluto. Total. Naquele contexto em que
Tinha países aliados que estavam tirando os estupradores de cima do mundo. Os países aliados, com toda a complexidade de um ser humano, que pode ser heróico circunstancialmente, eram o bem. Circunstancialmente, os países aliados, naquele momento, eram o bem. Assim como Israel contra o Hamas. Quando você cria, você está me chamando de simplório? Quando você cria um princípio simplório de que existe um governo totalitário para além do bem e do mal, e que é tudo mal, você está tirando o mérito e a virtude dos países aliados de terem nos livrado do mal do nazismo. É simples assim, ó. Se o Israel quiser fazer a grande Israel e começar a bombardear civil pra criar, eles podem? Não, Tá não tudo falei bem isso, pra não você? falei. É Não, legal? Nunca falei Porque se é Israel, eles são os bons, eles são os bons. Deixa né? eu te falar uma coisa. Eles são os bonzinhos. Mas Israel, eles podem, eles né? são bonzinhos, são bonzinhos. Então, eles representam São o bem. O bem. O bem na terra. O bem. Eles deram, sabe quantas ofertas pro Estado palestino? Não, mas então... 12. Eles deram, já que você tá tocando nesse assunto, Então vamos tá lá. justificado. Eles deram 12 ofertas pro Estado palestino. Todos os grupos terroristas do Hezbollah, do Al-Qaeda, do Hamas, rejeitaram dizendo assim, não, a gente não negocia com Israel. Israel tem que ser extinta do mapa do Oriente Médio. Ou seja, se Israel, aquele velho ditado, se Israel depuser as armas, Israel é destruída. Se os outros países depuserem as armas, a paz é edificada. É claro que Israel é o bem, meu filho. Israel bem no mundo, certo? Bem, eles representam bem, e eles são... É Deus contra o demônio. Beleza, Israel isso bem, é o bem, eles são incapazes de fazer o mal, Israel. Não, incapazes. Não tô dizendo isso. E qualquer atitude que eles fizerem Circunstancialmente, é perseguidos pelo são bem. É pelo bem. Não tô dizendo isso. Se eles começarem a bombardear um monte de Não falei país, isso. é pelo bem. Eu não falei você isso, falou Monark. que eles são bem na Eu Terra. não falei isso. Eles são a representação do bem. O bem é Eles são edificado o pelas Estado. ações. Eles são o Estado O bem é que edificado representa pelas o bem ações. na Terra. Na circunstância da guerrilha, O da guerra Israel do Oriente Médio, eles são representa o bem na Terra. Não. Ronaldo, Monark, presta atenção, não distorce. Eles são bem na Terra. Você falou isso. Eles são bem na Terra. Circunstancialmente, dentro do contexto geopolítico da guerra do Oriente Médio, eles são bem. Eu volto a dizer, eles deram 12 ofertas pacíficas para edificação de um Estado palestino. Toda vez que... Todos foram rejeitados. Israel fica na sua. Israel é constantemente invadido. Constantemente tem seu povo vilipendiado, estuprado, torturado, degolado, crianças degoladas. Israel vai fazer o quê? Se você tem em sua casa, Monark, tem um louco tarado, chega na sua casa, mata seus gatos, mata sua mulher, você vai fazer o quê, porra? Você vai querer matar o assassino. Você vai querer prender o assassino. É o que Israel faz. Aí você vai falar, o Monark é malvado, matou o assassino. Tá vendo? O Monark também é mau. É isso que tá acontecendo, Mas cara. eu não tô falando que eles não podem matar os assassinos. É que eu não quero que eles matem crianças, né? De novo. Mas pode, eles são bem. Eles podem matar crianças. Que inocentes sejam mortas. Mas eventualmente, numa guerra, inocentes são mortas. Quando os Estados Unidos e os países aliados bombardearam Berlim, inocentes foram mortos. É uma bomba do bem, é uma bomba do bem. Você tá relativizando a guerra. Quem tá relativizando é você, cara. A guerra é terrível, sempre vai haver morto, mas existe um lado que tá correto. Israel tá correto, o Hamas tá errado. Então, quando Israel... Os países aliados estavam corretos, o nazismo estava errado. Então é uma atitude muito boa de Israel quando ele bombardeia crianças. Rússia tá errada, a Ucrânia tá certa. Tá, então quando o Israel bombardeia crianças, tá ótimo. É excelente. Você tá fazendo um sofisma. É ótimo que essas crianças morram. Quem deliberadamente matou crianças, matou inocentes, foi o Hamas. Israel está defendendo pra defender a hegemonia do seu povo. Você é um demagogo, cara, na minha visão. Você tá querendo dizer que nazista é igual ao país aliado e o Hamas é igual a Israel? Eu tô falando que na guerra não tem mocinho e vilão, cara. Não tem mocinho e vilão na guerra. Não tem, cara. Guerra é horrível e os dois são maus. De novo, se tiver um invasor, invade a sua casa, ele vai brigar com você, ele vai estuprar seus filhos, ele vai estuprar sua mulher, matar seus gatos. Você acha que não tem bem e mal nessa história? Com toda a complexidade que você tem de caráter. Tá, o Vietnã foi uma guerra boa? Foi péssimo, foi uma atitude errada dos Estados Unidos. Tá, beleza. Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Vou aqui ler um superchat. Mas de novo, é tudo ilusão e projeção feérica pra ele se tornar inimputável. Quando ele fala que tem aqui, na cabeça... É tudo conversa mole? Conversa mole? Conversa mole, não é doido não. Ô, Gordão do Três Irmãos. Aqui, ó. Conversa mole. Ele quer se tornar inimputável. Mas, ele é esperto. Ele quer que o Xandão fale. Esse cara eu vou usar como louco, cooptado pelo bolsonarismo. O arroba meu USA 3592 mandou aqui, Monark precisou ter a vida destruída pelo estado profundo pra enxergar e entender a realidade. Isso não torna ele doido,
Maluco é o gordão dos 3 irmãos, com 50 anos nas costas, acreditando em comunismo. São 2 tipos de loucura diferentes. Ó, eu tô muito preocupado com o Rodrigo, acho que a gente tem que... Rodrigo, eu tô preocupado com você tá com umas pira erradas, tá achando que Cara, eu fui no É bom? programa. Eu fui no Eu programa acho do que a gente tem que Goa. fazer uma intervenção pra internar ele. Cara, eu fui no programa do Goa, essa história é boa. E aí, realmente, eu tive a consciência, mais uma vez, você elementar, de como a esquerda é um mal. Tava um tal de Gustavo Machado lá. Calminho, tranquilo, gente boa. Não sei o que, tal. Aí o cara, de repente, fala assim, eu torço pelo mal e pela tortura das mulheres que estavam lá no 8 de janeiro. Eu quero que elas se fodam, se arrebentem, se destruam. Credo. Aí eu falei, cara, isso é uma Zoado, né? abominável. Loucura. Não, presta atenção. No dia seguinte, eu achei que esse cara ia ser defenestrado. A esquerda acolheu ele. Tá brincando. Juro, assim, deu quantidade de corte, porque o Três Irmãos é meio de esquerda, tem um tanto de blogueiro de esquerda que ajuda o programa. Eu gosto deles, mas são canhoteiros. E aí a quantidade, fudeu com a Adriles, foi irônico, foi debochado, lá, tem que fuder com as velhas mesmo. O cara cometeu um crime. Aí eu cheguei pro Gordão, cheguei pro Rodrigo, cheguei assim, você tá vendo, né? Se você se colocar no meio do caminho dele, ele vai aplaudir sua morte, sua tortura e vai arrebentar sua jugular. Não é bem assim. Então é meio louco também. Rodrigo, eu prefiro a loucura orquestrada e planejada do Monarca pra se livrar da justiça do que essa loucura sua de se... Ele viajou 12 horas com um cara que celebra a morte e a tortura de senhoras indefesas. Então, a grau de loucura. O único grau de lucidez hoje no Brasil maior é o meu. Então vocês se mirem em mim. Vote pra Adriles para presidente. Adriles presidente. E Monar, quais são os planos aí pro podcast seu aí? Só fazer, não tem muito E plano, levando não. muita gente. Assim, tem alguma linha que você quer seguir lá, que você acha que é bacana? Não. Eu quero conversar com todo mundo. Conversei ontem com um cara de esquerda, inclusive. Ah, bom, o Breno, né? O Breno, Pô, foi ótimo, legal. né? Então... Tá merda. que não, ele não gosta do bem, né? Ele não gosta de Israel, que é o bem. Não, o Breno Altman, presta atenção. Assim, eu vou só citar uma coisa. Ele foi processado e condenado pela Fundação Pela Conilha. Israelita porque ele chegou numa entrevista, ele disse que não, mas num tweet ele falou assim, não importa a qualidade dos gatos, desde que caçem os ratos, quando houve a invasão do Hamas a Israel. Aí você depreende o que ele quis dizer. Que loucura, hein, meu? Bom, eu tenho uma teoria. Ele disse que não chamou judeu de rato, até porque ele é judeu. Ele é A judeu, coisa mais pois impressionante ele é é judeu. Mas ele falou isso. Você falou ou não falou, Breno? Ele queria me processar porque eu falei não sei o quê, mas ele falou isso. A questão é essa. Bom, a gente já... Bom que a gente já aprendeu Mas você é que, democrata, que você é o bacana. Israel é do bem. É, do bem. Tudo que eles fazem é do bem. Não é tudo que eles fazem do bem. Nas circunstâncias, eles são bem. Antes Israel do que a Arábia Saudita. Você concorda comigo? Eu acho a Arábia Saudita mó legal de ir É uma lá. ditadura dos... Aqui é uma ditadura também, eu gosto do Brasil. Não, mas eu não gosto da ditadura brasileira. Não, Eu eu não fico- gosto da ditadura, mas eu gosto do Brasil. Eu quero viver num país livre em que você possa dar as suas opiniões. Eu também Ainda gostaria. que eu discorde Eu- fundamentalmente de algumas delas. Bom, eu também discordo de algumas opiniões suas, inclusive. Mas eu quero te trazer pro bem. Eu apoio a sua loucura orquestrada, assim. Eu acho que ele é uma tática boa. Talvez vá sensibilizar o judiciário canalha, que talvez te largue um pouco o seu pé, mas é perigoso quando você diz, só isso pra sintetizar, que tudo é orquestrado em torno de um único eixo do mal, porque você faz as pessoas amolecerem pras lutas reais que a gente tem que travar. Mas igual, Adriles, igual o George Soros que você falou mesmo. Ele manda milhões aqui pra várias ONGs isso forrozinha. Tem as ONGs lá, pereba, lá, a ONG. Mas aí quando você olha, o cara tá lá, numa roda viva, fazendo uma pergunta pro Marçal. É isso aí. Então por que esses caras, eles mandam tanto dinheiro pra Aí é a cá Agenda pra... 2030. Esses caras... Então você esses... concorda que Não, eles querem mas fazer aí- um controle populacional? Aí é a teoria globalista do mal, né? Esses caras querem ser os oligopólios, os últimos remanescentes de uma casta riquíssima, ultra bilionária ou até trilionária, que vai eventualmente... O que eles fazem? Eles sedimentam e patrocinam essas pautas progressistas de divisão social, de falso racismo, de ideologia de gênero, para exatamente estabelecer uma ordem global de esgarçamento que depois o Estado, que seria capitaneado por eles, grandes financistas, e as pessoas vão criar, isso é fato, vai acontecer em algum momento, uma renda básica, porque os empregos vão desaparecerem, e eles vão ser os grandes controladores do mundo. Aí não é teoria da conspiração, é uma projeção feita num cálculo racional. É o cara que eventualmente quer promover uma falsa paz no mundo, pacificar todo mundo, limitar a potencialidade de enriquecimento, de ascensão social ou até intelectual das pessoas,
pra ele reinar, junto com a outra meia dúzia. Isso é... Não, esse isso não existe, não, cara. Tá viajando. Mas pode vir a existir. Isso é o que eles querem. Não acontece Agora nada não disso. existe. O Mossad e a CIA não é a mesma coisa, não. Isso que eu tô querendo te falar. Não, são totalmente diferentes. Foram criados São- um ano depois do outro. Existe guerra à toa, só pra ensinar. Os caras matam 1 milhão de pessoas à toa. Não, só não é pra à ensinar. toa, é pra, pelo amor de Deus, Leonardo. cumprir a agenda, pô, claro. Tá bom. Diminuir a população. A guerra diminui a população rapidamente. Não, diminui, é ínfimo. Diminui a população. É ínfimo a quantidade. Milhões de pessoas morrem ínfimo, né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Droga, não estamos fazendo rápido o suficiente. Tem muita gente, tem que diminuir um pouquinho mesmo. Não por causa de controle populacional. Igual você vê, os Estados Unidos foi lá, pegou Maduro ali, foi para salvar a Venezuela ou por causa do petróleo? As duas coisas. É isso. A sua pergunta é perfeita nesse sentido. A ambiguidade geopolítica, Não ao tem contrário ambiguidade, é bem da versus mal. simplicidade do monarca, Não tem é nesse sentido. ambiguidade. Se você eventualmente constrói para o mundo uma versão de que você salvou a Venezuela, dizendo, de fato, concretamente, salvou a Venezuela de um ditador assassino. Você tem um governo lá local que obedece aos Estados Unidos, virou uma província dos Estados Unidos, e eventualmente a vida da população, se não melhorou, tá bem menos pior. Não tem tortura, não tem censura, não tem perseguição, não tem prisão arbitrária. E, eventualmente, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está se locupletando com o petróleo da Venezuela. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil para transformar o pelo Brasil bem. numa província americana, tirando Alexandre de Moraes, tirando Lula, vem, Trump, abra as pernas para você. E você acha que é possível É o bem, após né? o... Eles são a É representação o do bem. princípio circunstancial do bem. Eles são Jesus Cristo em forma de Não instituições. falei isso, monarca. E qual que é a sua opinião sobre o Trump declarar o PCC e o CV como terroristas? Ele pode fazer agora a operação aqui no Brasil? E vir Eu acho buscar várias fundamental. pessoas? Eu acho que a partir do momento que, eventualmente, você classifica as operações, os grupos narcotraficantes como terroristas, você cria a impossibilidade de qualquer tipo de barreira para investigação, para bloqueio de conta, para extradição de pessoas. Aí porque a questão do narcotráfico não é uma questão de soberania nacional. O narcotráfico não obedece critérios de fronteiras entre o Brasil, a Venezuela, Nicarágua, Colômbia e os Estados Unidos. O narcotráfico age de maneira hegemônica em todo o território. O Brasil é um caminho desse território. Você seria favorável aos Estados Unidos bombardear as favelas pra, tipo, eliminar alguns membros do PCC, mas ia ter umas mortes de civis, mas foda-se, né? Toda guerra tem morte civil. Aí você seria favorável, então. Se eventualmente fosse uma operação orquestrada. Então de pode maneira matar eficiente, pessoas inocentes na sim. favela Em qualquer guerra, pessoas pra inocentes vão pegar morrer. legal. Você vai poupar Porque eles são milhões de bem, vidas. eles são bem, né? O bem matando, tudo bem. Não, se eventualmente houver um processo de extermínio dos narcotraficantes, dos líderes, das cabeças do narcotráfico, você vai criar uma sociedade mais harmônica, menos drogada, É um purge, the purge. mais confluente, mais democrática, em que líderes de narcotráfico não dominem regiões inteiras, estuprando, torturando, matando, Cara, não adianta assassinando ficar falando as pessoas. palavras, estuprando, pronto, e aí meu argumento tá. Não, porque isso tá não é argumento, não é argumento. Eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer um vídeo sobre uma mulher que foi estuprada, teve a cabeça raspada, foi chicoteada, foi espancada, exatamente por líderes de narcotráfico. Ela não queria ficar com líderes E aí de você narcotráfico. justifica. Isso não é terrorismo? E aí você justifica. Isso não é terrorismo? E aí você. Porque alguém é estuprado, você justifica Não, os Estados calma lá. Unidos mandar uma bomba Monarca, na cabeça de não é bomba, civis bomba, inocentes Monarca. no Você Brasil. você Mas foi isso que eu perguntei. Você tá fazendo uma alegoria. A questão é, a classificação de terrorista, de narcotraficantes como terroristas, perguntei. não vai achar que os Estados Unidos vai invadir favela e vai lançar bomba na favela. Mas foi o que eu perguntei, Pode cara. ser, eventualmente, uma operação, como houve lá do Rio de Janeiro, em que você mate apenas narcotraficantes, só morreu 100 narcotraficantes. Pode ser uma investigação, e vai ser, né? Uma investigação em que você bloqueie contas, identifique as lideranças, separe essas lideranças, faça bloqueio de dinheiro das empresas que estão cooptadas com o narcotráfico. Agora, quem não quer fazer isso, quem não quer classificar os narcotraficantes terroristas, é a esquerda. Por isso que eu tô dizendo. Não é complexo. É a esquerda que quer proteger o narcotraficante. Agora, por quê? Por que os líderes da esquerda andam de maneira completamente impune dentro das áreas dominadas pelo narcotráfico? Inclusive o seu Flávio Dino, que tá me processando por isso que eu falei desse. A questão é simplesmente essa, ou seja, existe ambiguidade, Monarca, existe complexidade, mas existem elementos em que a gente pode combater o mal de um mal maior. Você pode ter 1000 problemas com Donald Trump, mas ele quer ferrar com o narcotráfico. As intenções do poder dele é outra coisa, mas ele quer ferrar com o narcotráfico. Assim como ele ferrou com Maduro e tirou um ditador que estava arrebentando, matando, assassinando, estuprando sua população. Tá vendo? É bem Você contra o sempre- mal dentro de um universo de ambiguidades e complexidades, meu filho. É isso. É escolher as lutas certas. Pra mim, sinceramente, eu acho que você é
Tá totalmente errado nisso aí. A vida não é simples, não é o bem contra o mal. Não é simples. E eu acho... Mas classificar narcotraficante como terrorista é simples. Mas eles não são terroristas, né? Ah, porra. Porque aí qualquer coisa é terrorista também. Não é qualquer coisa. Ô, Monarca, presta atenção. Você domina o território. E a CIA, você a tortura, CIA que financia esses você caras, tortura... Besteira. Você tortura mulheres. Você raspa a cabeça de uma mulher porque ela não quis ficar com o líder da facção. Você estupra essa mulher. Você mata essa mulher. Você metralha escolas. Você metralha famílias inteiras. Isso não é então todo bandido é terrorista, Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Todo bandido é terrorista. O PCC acabou de ter uma matéria, acho que no estado de São Paulo, li ontem, que eles estavam fazendo lavagem de dinheiro junto com a Al-Qaeda. Ou seja, tem braços que unem as forças narcotraficantes, a entidades terroristas que financiam, sabe quem? Ditaduras latino-americanas. A CIA também. Financiavam. Você sabe disso. Mas, a Venezuela... Mas a CIA também... Não é besteira, isso é real. besteira. Tem filme, tem... A Venezuela é financiada por narcotráfico. Você tem que ser honesto. A Nicarágua é financiada pelo narcotráfico. A Colômbia é financiada pelo narcotráfico. E assim, eu tenho o direito de desconfiar de que o Lula, quando defende de maneira tão aguerrida que as forças narcotraficantes brasileiras não sejam classificadas como terroristas, que possa ter um dinheirinho também. Então vou fazer uma pergunta pra você. A CIA usava os territórios conquistados no Paquistão pra criar plantações de ópio que eles usavam pra enviar pra China? Monark, pode ser que algum elemento da CIA, alguma facção da CIA, tenha utilizado, instrumentalizado o tráfico de drogas, mas não quer dizer que a CIA como um todo domine o império das drogas no mundo. Mas é isso exatamente que a CIA faz. Não, é da conspiração, meu filho, aí não. Ah, tá bom. Acabei, venci. Venceu. Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Tá, bro. Comenta aí quem você acha que venceu esse podcast aqui, mas eu vou te falar. É que a gente fala venceu, mas assim... É que a gente fala venceu, mas brincando, né? Quem concorda mais com o Monark e quem concorda mais com o Adrilles. Não, é que tipo, eu realmente acho que é um serviço pra humanidade que você faz, assim, de verdade. Eu acho que é um serviço pra humanidade que você faz a partir do momento que você cria a falsa... você não cria dicotomias que são plausíveis entre bem e mal dentro da complexidade humana. Mas não existe isso, não existe, é só o que existe. A CIA do bem. Presta atenção. A CIA do bem. Monark. A CIA do bem. Monark. A CIA do bem. A CIA do bem? Em princípio é. Ah, então vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus, velho. A CIA é do bem! Eu acho. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Fazer uma alegoria pode não é uma alegoria, é um fato. Dentro de uma pessoa, Monark, existe... Então, quando a CIA trafica droga... não há elementos probatórios que a CIA tenha traficado droga. Claro que tem. Tem um monte na internet, cara. Um monte de documento. O cara tem TDAH, ele quer voltar ao assunto da CIA toda hora. Mas é verdade. Você é mentiroso, deixa caralho. eu concluir. Você mente. Não, você tá mentiroso. Você tá falando que a CIA é uma instrumentalização total do tráfico de drogas. Mas eles fazem Pelo amor isso. de Deus, cara. Os caras estão investigando as forças narcotraficantes. Pra que eles vão investigar contra eles mesmos? É loucura. É uma narrativa... É por isso que eu acho que você tá doido. É uma narrativa que eles usam pra justificar. Mas aí você tira do sovaco. Não é. Adriles, espera aí. Deixa eu falar um pouquinho. Você fala e votem, gente. Eu coloquei aqui pra votar aqui, ó. O pessoal tá votando. Os caras, o que eles fazem? Primeiro que eles fomentam o PCC. Quem fomenta o PCC é a própria CIA. Não é verdade. É verdade, sim. Isso você tira do rabo. A CIA já fez a mesma coisa. Nem debate. Deixa eu falar, meu caralho. Mas é loucura. A CIA Deixa eu falar, filha da puta. A CIA é o elemento que mais combate o narcotráfico da América Latina. Combate porra nenhuma. Mas isso é besteira. Você já viu? Você tirou isso do ombro do sovaco. Deixa eu falar? Mas é loucura. Posso falar? Pode, mas é loucura. Não é loucura. Total. Não é. Você já viu a série do Pablo Escobar? Vou ver a série do menino. O Pablo Escobar, a CIA jogava junto com o Pablo Escobar porque tava querendo derrubar o governo. Querido, cara, calma. Não, pode ser instrumentalizado em alguma medida por alguma instituição. É pelo bem. Mas se eventualmente for pra arrancar um ditador do poder, pode até ser. Mas eles colocaram ditadores em um monte de lugar. É diferente você dizer que a CIA patrocina o narcotráfico no mundo. Mas eles patrocinam. Pra terminar, senão não vai entrar. Existe dentro do ser humano. Vamos ser poéticos. Não, você é mentiroso. Vamos ser poéticos. Não, você é louco. Você é mentiroso. Mas você instrumentaliza a sua loucura de maneira inteligente. Não é instrumentalizar. Você acha que a CIA é do bem, cara. Mas você acha que a CIA comanda o narcotráfico? Você é louco, cara. Mas eles comandam. Mas é loucura. Mas é verdade. Deve ser o chip que enfiaram na porra da tua cabeça que tá te fazendo ficar Mas tem um monte de evidência. Deve ser o Mossad ou a KGB enfiou um chip na cabeça do Monarca. Agora eu tô acreditando. Enfiou um chip na cabeça do Monarca pra dizer: a CIA comanda o narcotráfico do mundo. A Xuxa é travesti. Ou seja, o KGB e a CIA e o Mossad são a mesma coisa. Isso é loucura, cara. E é verdade. Então, louco.
Agora deixa eu falar uma coisa. Vou terminar esse debate de bom. maneira pacífica. Vai, manda. Ó. Existe dentro de um indivíduo, Eu tô meu cansado doce também, monarca, pra ser sincero. toda essa dicotomia entre bem e o mal. A gente luta pelo bem e pelo mal. Em princípio, a gente é ambíguo, a gente é complexo. Você tem complexidades, eu tenho. Mas eu te reputo e considero um sujeito do bem a despeito dos seus equívocos em torno da realidade e a despeito de seus pensamentos maléficos que você tem, eu tenho, todo mundo tem. O grande pessoa do bem, o Jordan Peterson fala muito bem nisso, e é uma questão até bíblica, né? O grande santo, por exemplo, não é um sujeito que é poupado de todos os vícios, é o sujeito que reconhece todos os vícios. O Santo Agostinho era um puta de um pecador. Em algum momento ele percebe, não, deixa eu limitar e deixa eu brigar contra a minha monstruosidade latente e os meus pecados latentes. Estou dizendo isso do âmbito do indivíduo. Eu sou um sujeito bom, você é um sujeito bom, ele é um sujeito bom porque a gente não comete atrocidades. Agora, isso do indivíduo é simples, é só se transportar para qualquer dirigente, qualquer poderoso, qualquer presidente, qualquer agente de uma instituição secreta ou não. As pessoas se unem a outras pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. São Tomás de Aquino é meu amigo, aquele que compartilha dos meus valores. Valores que podem ser conspurcados pelo método de atingi-los. Agora, você dizer que todo mundo é ruim, simplesmente porque está no poder, é um princípio simplista de ver a realidade. Não. Eu não teria Assim problema. do bem. Eu não teria problema desse seu princípio simplista de ver a realidade se isso não causasse exatamente a preguiça, a letargia em enfrentar problemas reais, para além das nossas teorias da conspiração, que podem ou não ser absurdas. Mas assim, você deixar de enfrentar o Alexandre de Moraes é um mal. Você deixar de enfrentar o governo petista é um mal. Você deixar de enfrentar o narcotráfico como uma força terrorista é um mal. Ou seja, tem coisas que não obedecem aos nossos critérios de avaliação subjetiva. Tem coisas que são concretas. O narcotraficante faz mal para a sociedade, o Lula faz mal para a sociedade, o Alexandre de Moraes é o mal colocado dentro da sociedade, dentro das instituições, e é só isso. É só não colocar a teoria da conspiração para cima da realidade factual que a gente tem que enfrentar alguns monstros que são reais e não são construídos no nosso imaginário. E a CIA é do bem. É. A CIA é do bem. CIA é do bem. Eles são pessoas. Eles são No instituições. contexto que a gente falou aqui é do bem. Eles são do Os bem. países aliados são do bem, Israel é do bem, o Donald Trump é esquisito e vulgar e é do bem, eu sou do bem, você é do bem e a CIA é do bem. E os nossos inimigos são Os do mal. nazistas são do mal. Os nossos inimigos são do mal. Mas quem que é seu inimigo? Ah, os nazistas são meus inimigos. Não são do mal? São do mal. O Alexandre de Moraes é o que seu? Meu inimigo. Não é do mal? Do mal. Ganhei o debate. Pronto. Boa, boa. Ganhou. Ó, a Fernanda Meus amigos são Aparecida. do bem, meus inimigos são do mal. Ó, Mas, claro, os meus inimigos que eu considero Alexandre de Moraes, deixa eu Lula, CIA não, os nazistas são do mal. Ó, a Fernanda Aparecida mandou um superchat aqui, obrigado. A Fernanda falou assim, ó. Verdades coexistem, PCC é um grupo terrorista. E sim, a intenção de Trump é destruir isso. Não é a intenção... destruir isso. Não é a intenção dele. Porém, a intenção do Trump não anula o fato do PCC ser terrorista. É isso daí, gente. Tá bom, Vamos ver beleza. aqui na enquete aqui. Encerra aí, Harry, Tem pra muita ver. gente que me odeia, o Banana vai ganhar. Vamos ver aqui na enquete aqui. Quanto que deu aí, Harry, a enquete? Dá pra ver aí? Que o meu Mas deu qual que era a enquete mesmo? Que eu não Quem lembro. tem razão? Eu... Ó, quem ganhou? Monark ou Adrilles? Monark com 61%. Tá vendo? Eu tenho hate. E Adrilles 39%. Eu tenho hate. O povo tem tanta antipatia de mim. Que pode concordar, mas... Concorda, mas não ganha. Ô, Adrilles, como que faz pra galera te encontrar Meu nas nome. redes sociais, no Instagram, YouTube, meu nome é TikTok, Adrilles Jorge. Tinder? Adrilles Jorge. Eu tô no Tinder também, Tá lá no mas eu Tinder? tenho medo que eu encontrei umas psicopatas lá. Adrilles Jorge com 2 L's, que são do bem, mas são redirecionados. São pra só amigas, psique tem que ser do bem. patológica. Não, né? Adrilles Jorge com 2 L's, em todas as redes sociais, só no Twitter, que é Adrilles R. Jorge. Sou pré-candidato a deputado federal, para estabelecer e comprovar para o monarca que as pessoas podem exercer o poder para o bem. Poder, monarca, é poder fazer algo de bom para as pessoas, em princípio utópico. E eu quero transformar essa utopia em realidade. Com Boa o seu sorte. apoio para presidente da República no futuro. Claro, com certeza. E se eu for governante global, você vai ser meu O secretário. seu escravo. É isso aí. Bom, Banar, como faz pra galera te encontrar no YouTube, Instagram, No Tinder? YouTube não tenho. Tinder também não uso. Você não tá comendo O ninguém? site. Você ainda tá com aquele negócio de virar monge, não querer pegar... Não, eu como alguém de vez em quando. Você come? De vez em quando Mas eu mulher como. ou trans? Eu acho que é mulher.
Tem umas trans que são bonitinhas. Eu Tem sigo várias, algumas, tem eu te várias, apresento. tem várias. É por isso que o Monark tá mais feliz, né? Quando ele chegou aqui, tava triste os primeiros episódios. É, Agora tá Mas o meu felizão. avô, tu você tá tá- diabético. Aham. O meu avô ficou diabético, ficou broxa. Como é que você tá? Ainda funciona. Ainda funciona. Eu, depois da Mesmo meia-noite, depois da funciona. meia-noite ainda Eu viro funciona. abóbora. Até- As só- mulheres não querem transar às 6 horas da manhã, é uma tristeza isso. Que aí aproveita a Maca força do é, mijo, né? Aproveita a Tem que força do mudar mijo. a condição social. 6 horas da manhã você tem que tomar um café, você tá rijo, você tá com a testosterona no Toma corpo. maca peruana que resolve. Tem que ser novo, meu filho, eu sou velho. Mas toma, vai ajudar. Toma banho. Aí, tá vendo, ó? Eu vou fazer essa coisa de ciborgue, a revolução biogenética. É, que é uma põe um questão- chip, tem um chip de vou botar hormônio, chip hormonal, um pinto é. de plástico, se eventualmente. Faz a cirurgia. Dá pra aumentar o pinto, eu acho. Aumentar. O meu pinto não é muito grande, não. Tem que aumentar um pouquinho. O seu é grande? Hã? O seu é grande? É médio. É porque quando você fica meia bomba, você não penetra direito. É ruim meia bomba. É meio Eu nunca borrachudo, brochei, é meio eu não- borrachudo do Batman. Mas eu nunca brochei totalmente. Se eu tivesse um pênis de 22 centímetros, podia ficar meia bomba. Depois da meia-noite, tem que ficar totalmente ereto. Faz exercício que ajuda, cara. Pra bater punheta, eu bato Hã? todo dia. Não, fazer malhar a perna. Faz uns leg press. Eu faço. Você faz? Não, eu acho que é tensão, angústia e tal. Pode eu, crer. eu lembro da gorda sociopata que eu amo. Ah. Aí no meio da Toma maca, cara. Maca peruana ajuda. Não, vou tomar injeção, mas eu não sei dar. Tem que pegar uma caneta. Tum! Depois da meia-noite. Vai até as 10 da noite.